Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 52. Capítulo 527. 527.527 Huang Ying Baixian Jin junho 5.000 votos para passe mensal. 527. Capítulo 527. Huang Ying Baixian Jin junho, 5.000 votos para o passe mensal. 527. Capítulo 527. Huang Ying Baixian Jin junho, 5.000 votos para o passe mensal. Para perseverar na escuridão, é preciso ansiar pela luz dentro de si. Porque na noite interminável onde nenhuma esperança é visível, tudo que o rodeia é terror, frio e desespero. Nessas ocasiões, uma pessoa só pode confiar em si mesma. Eles devem permanecer lúcidos, não serem influenciados pelo desespero, não serem seduzidos pela escuridão. Essas pessoas são raras, mas Anfei tem, sem dúvida, sorte. Ele conheceu Huang Ying, que foi morto centenas de vezes em pesadelos, mas nunca se curvou diante da borboleta, e também conheceu Baixian, cujo coração é incrivelmente gentil. Anfei caminha sozinho na escuridão. Ele pretende acumular o máximo de poder possível no Deep World e descobrir seus segredos. Huang Ying e Baixian são sua força no mundo raso. Na verdade, no mundo profundo, Anfei tem ponderado uma questão. Por que Fu Seng insistiu em lutar desesperadamente contra o indizível nas profundezas da cidade? Por que destruir o Deep World a todo custo? Depois de muito pensar, Anfei adivinhou uma possibilidade. Talvez na parte mais profunda da cidade, aqueles inomináveis mais aterrorizantes e terríveis queiram abrir um canal entre o mundo profundo e o mundo raso, deixando a escuridão engolir tudo. O nível de Anfei está muito baixo agora, ele não tem a capacidade de verificar essa suposição. Mas para estar preparado para um dia chuvoso, ele deve começar a se preparar com antecedência. Abrindo os dois lados da caixa preta, Anfei escolheu o caminho mais difícil. Ele não poderia obter o reconhecimento do mundo profundo nem receberia ajuda do mundo raso, ele só podia confiar em si mesmo. Todos os preparativos que ele está fazendo agora são para um possível dia futuro. Se o desespero vier e o mundo profundo tentar ao máximo matá-lo, enquanto o mundo raso o vê como o diabo mais sombrio, mesmo em uma situação tão extrema, haverá aqueles que permanecerão firmemente ao seu lado. Depois de uma longa conversa com Baixian, Anfei foi embora. Fora do complexo residencial, ele recebeu uma ligação da polícia. Li Xueli lhe forneceu vários candidatos que correspondiam às características de 019 e 030. Todo mundo tem sonhos, mas quantos conseguem realmente realizá-los? A maioria das profissões das pessoas nas informações enviadas por Li Xueli não tinham relação com a atuação e nenhuma delas havia realmente roubado um banco. A polícia simplesmente usou as descrições de Anfei sobre a aparência e a personalidade dessas crianças, a curva de desenvolvimento corporal humano e as simulações do Smart Brain de sua aparência adulta para realizar uma ampla comparação no banco de dados, chegando finalmente a um resultado de seleção preliminar. Depois de analisar as informações fornecidas pela polícia, Anfei pegou seu telefone e ligou para Jin Junho, o chefe dos paparazzi mais famoso de Xinhu. Ele já havia salvado a vida de Jin Junho antes, e quando Zhuan Ren entrou no jogo pela primeira vez, Jin Junho também o ajudou. Chefe, parabéns por ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante. Já vi tantos atores e você é definitivamente um dos mais rápidos a crescer. O telefone foi atendido depois de apenas 2 toques, e a voz de Jin Junho veio do outro lado da linha. Quero perguntar sobre 2 pessoas, disse Anfei após verificar os resultados da investigação de Li Xueli, selecionando os únicos 2 atores da lista. Ambos têm mais ou menos a minha idade. Um é um cantor de ópera profissional chamado Qian Gei, e o outro é um ator de 4ª categoria extremamente discreto que desempenhou muitos papéis coadjuvantes. O nome dele é Li Shangxion. Eu conheço Li Shangxion. Ele sofreu um acidente de carro antes e quase desfigurou. Este ator é muito dedicado. Ele também é uma espécie de médico e leva uma vida muito disciplinada, chegando ao ponto da autopunição, gosta de fazer exercícios e ler. Nos termos da nossa indústria, ele é o tipo de artista que lhe dá paz de espírito. Jin Junho prontamente apresentou detalhes sobre as celebridades, verdadeiramente o líder dos paparazzi de Xinhu. E o outro? Para um cantor de ópera, precisarei entrar em contato aos poucos. De modo geral, as peças teatrais testam mais as habilidades de atuação porque estão voltadas diretamente para o público, sem chance de retomadas. Por isso, muitos atores que buscam atuar tendem a se concentrar em peças teatrais e óperas. Jin Junho lembrou-se das informações enviadas por Anfei e desligou, prometendo ajudar Anfei a verificar e entrar em contato com ele no máximo amanhã. Jin Junho ainda é confiável. Depois de almoçar, Anfei voltou ao bairro da Cidade Velha. Ele escolheu aleatoriamente uma lozinha tranquila e um local particularmente artístico, ouvindo música enquanto folheava as fotos do caso de assassinato em seu telefone e fazia várias anotações. Não havia muitos clientes na loja naquela tarde. A garçonete olhou para Anfei sentado à mesa, surpresa com sua aura. Algumas garotas sussurraram e riram baixinho, e eventualmente uma garota tímida foi empurrada para a frente. Encorajada pelos colegas, ela pegou o telefone e se aproximou de Anfei. Suas bochechas involuntariamente ficaram vermelhas. Ela caminhou nervosamente até Anfei. Seus lábios se separaram ligeiramente. As palavras que ela queria dizer ainda não foram ditas quando seus lindos olhos grandes avistaram as fotos sangrentas e surpreendentes do caso de assassinato na tela do telefone de Anfei.
Suas pupilas estremeceram e então a linda garota viu as anotações que Anfei havia feito, que incluíam várias hipóteses de assassinato e técnicas para transplantes de pele e mudança de rosto. O coração originalmente ansioso por timidez, agora ficou ainda mais agitado. Ela congelou na beirada da mesa, incapaz de pronunciar uma única palavra. Há algum problema? Anfei olhou para a garota ao lado dele, a luz do sol traçando os ângulos agudos de seu perfil perfeito enquanto deslizava por seu rosto. O rosto da garota ficou ainda mais vermelho, ela serviu um copo d'água para Anfei e fugiu apressadamente. Ela é uma das minhas fãs? Anfei balançou a cabeça e retomou sua pesquisa, sem saber que alguns garçons na cozinha haviam se reunido para discutir o assunto. Esse cara parece ter alguns problemas especiais. Talvez devêssemos chamar a polícia? Você não acha que ele parece uma celebridade? Dá um tempo. Por que uma celebridade viria à nossa lozinha nojenta para tomar uma bebida? Eu meio que quero que ele me devore. Ei, saia dessa. Sem serem ouvidos por Anfei, os garçons continuaram sussurrando na cozinha, mas ele realmente achou o serviço da pequena loja muito bom e pensou que poderia voltar. Quando a escuridão caiu, Anfei estava se preparando para ir para casa quando seu telefone vibrou de repente. Ao verificar, Anfei descobriu que Jin Junho havia lhe enviado uma foto tirada secretamente de um homem de cabelos compridos mastigando carne crua em uma sala desordenada e mal iluminada. Pica! Pouco depois de receber a foto, Jin Junho enviou outra mensagem, uma confusão de caracteres incoerentes. Ele parecia incapaz de falar, digitando texto às cegas. Há algo errado? Anfei foi particularmente perspicaz. Ele examinou a foto repetidamente, notando itens com o rótulo da Ópera Central. Guardando o telefone no bolso, ele saiu correndo sem demora. Será que aquele homem de cabelos compridos pode ser Qiangei? Anfei pediu ao motorista que fosse mais rápido e levou apenas 20 minutos para chegar à ópera. Estava fechado ao público hoje, sem ninguém por perto. O carro de Jin Junho ainda está aqui, ele não deve ter saído, mas por que não me enviou mais mensagens? Jin Junho foi paparazzi por muitos anos, nunca falhando em perseguir e fotografar secretamente, mas desta vez ele parecia ter encontrado um ator extraordinário. Aproveitando que a equipe de limpeza estava arrumando a casa de ópera, Anfei entrou como um gato, rápido, quase sem fazer barulho enquanto se movia. Chegando aos bastidores atrás da cortina no primeiro andar, Anfei entrou silenciosamente, tremendo com o frio incomum das salas de preparação dos atores em ambos os lados. A ópera é sempre tão assustadora quando não é hora do show? Anfei raramente assistia a óperas, embora já tivesse estado neste lugar uma vez. No final do corredor, Anfei viu uma porta entreaberta, com sala de adereços escrito nela. Empurrando lentamente a porta, o nariz de Anfei se contraiu e, não detectando o cheiro familiar de sangue, ele soltou um leve suspiro de alívio. Puxando um bastão expansível da manga, Anfei navegou pela variedade de adereços estranhos e antigos, com foco aumentado, examinando meticulosamente os arredores. Os horrores que ele experimentou no mundo profundo tornaram-se a experiência mais valiosa de Anfei. Quando ele entrou sozinho na sala de adereços escura como breu, ele não sentiu medo e, em vez disso, havia uma sensação de já ter se acostumado com tudo. Passo a passo, ele se aventurou mais fundo, e em um canto da sala de adereços, Anfei viu muitos brinquedos infantis. Este lugar parecia ter se transformado em um paraíso em miniatura. Por que há tantos brinquedos na sala de adereços da Ópera Central? Bonecas de pano estavam cuidadosamente arrumadas contra as paredes, vestidas com roupas finas e com maquiagem pintada no rosto. Mas Anfei sentiu-se desconfortável ao olhar para eles, talvez porque pareciam humanos demais. Os olhos de todas as bonecas estavam fixados na parede do fundo da sala de adereços, onde havia um espelho enorme. À sua frente estavam espalhadas pétalas com pegadas, como se alguém estivesse ali descalço há muito tempo. Aquela foto que Jin Junho tirou deve ter sido deste lugar. Olhando para o espelho, o mundo dentro dele parecia ainda mais sinistro. Vários adereços empilhados, como se refletissem o próprio mundo profundo. Enquanto seu olhar se movia lentamente, Anfei vislumbrou uma figura parada atrás de um dos adereços no espelho. Seus olhos se encontraram através do espelho por um momento, mas quando Anfei se virou, a figura havia desaparecido. Depois de sair correndo da sala de adereços, Anfei olhou em volta, mas o corredor estava vazio. Pegando seu telefone, Anfei ligou para Jin Junho novamente. Uma melodia misteriosa surgiu no corredor. O telefone de Jin Junho parecia estar dentro da passagem segura do teatro. Sem hesitar, Anfei correu para o corredor em alta velocidade. Suas proezas físicas eram muito melhores que as de uma pessoa comum, mas mesmo assim ele não conseguia diminuir a distância entre ele e o telefone que tocava. Ele está indo para o topo do teatro? Em questão de segundos, Anfei chegou ao último andar do teatro. A porta por onde só o pessoal podia entrar estava aberta, a fechadura caída no chão e a escada que levava ao telhado do teatro estava baixada. Uma premonição muito ruim surgiu em sua mente e Anfei subiu a escada até o telhado do teatro. O vento frio uivava em seus ouvidos, espalhando a melodia assustadora. Anfei viu Jin Junho segurando um telefone, olhando fixamente enquanto caminhava em direção à grade do telhado. Perigo! Ao ouvir o grito de Anfei, Jin Junho pareceu perceber algo. De repente ele começou a se mover mais rápido, como se estivesse se preparando para saltar sobre o corrimão e pular. No momento crucial, a velocidade de Anfei aumentou novamente. A poucos metros da grade, ele derrubou Jin Junho no chão. Irmão, acalme-se.
Com uma mão, Anfei prendeu os braços de Jin Junho, enquanto na outra segurava um bastão, mantendo-se vigilante ao redor. Seus sentidos eram incrivelmente aguçados, observando cuidadosamente todos os esconderijos possíveis. Cerca de meio minuto se passou antes que ele finalmente confirmasse que não havia mais ninguém no telhado. Jin Junho, preso por Anfei, começou lentamente a recuperar o juízo. Seu olhar vazio foi lentamente preenchido com medo. Se não fosse por Anfei controlando, ele provavelmente estaria pulando em pânico. O que você acabou de ver? Fantasma! 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 Jin Junho gritou alto. Como é o fantasma? Onde você viu isso? Anfei protegeu Jin Junho. Ele foi o primeiro a proteger um ator paparazzi assim. Na sala de adereços, aquele fantasma estava comendo uma criança. Ele escondeu a carne dentro dos bonecos. Jin Junho ainda estava muito agitado, mas depois de ver Anfei, ele começou a recuperar lentamente a razão. Certo, consegui na câmera. Eu peguei a cena dele comendo a criança. Fiel à sua profissão de paparazzi, Jin Junho, quase morto de medo, logo após recuperar a razão, checou seu telefone. Ele abriu o celular, mas o vídeo que acabará de filmar já estava deletado. Não se preocupe. Quando eu filmava secretamente celebridades, levava em consideração situações como essa. Todos os vídeos são enviados para a nuvem em tempo real e armazenados em backup em várias linhas. Depois de mexer em seu telefone por um tempo, Jin Junho gritou de repente com entusiasmo. Encontrei. Ele colocou o telefone na frente de Anfei e um vídeo bizarro começou a ser reproduzido. Na sala de adereços mal iluminada, um homem de cabelos compridos dançava em frente a um espelho, pisando em pétalas espalhadas pelo chão, enquanto um círculo de bonecos de pano bem arrumados ao seu redor parecia ser um público apreciando sua apresentação. A dança que ele executou tinha uma beleza peculiar, carregando um ar de desolação, de morte e de solidão indescritível. Foi a primeira vez que Anfei e Jin Junho viram uma dança assim. Parece que ele está conduzindo algum tipo de cerimônia? Após terminar a dança, o homem pegou uma boneca de pano. Ele torceu a cabeça da boneca, bebeu o líquido vermelho de dentro e depois torceu a cabeça de uma segunda boneca, tirou algo de dentro e começou a engoli-lo com avidez. Quando ele estava prestes a pegar uma terceira boneca, seu rosto se ergueu de repente, e sua bochecha, obscurecida por seus longos cabelos, estava voltada diretamente para onde Jin Junho estava escondido. No momento seguinte, Jin Junho parecia estar se preparando para fugir. A câmera tremeu violentamente e finalmente caiu no chão, encerrando o vídeo ali. Ele não comeu uma criança nem nada. Não se assuste, Anfei confortou Jin Junho. As imagens que capturei não são exatamente as mesmas que vi. Na minha memória, aquele cara tinha olhos vermelhos sangue e estava interagindo com seu reflexo no espelho. Foi a pessoa no espelho quem primeiro me viu e depois veio me perseguir. Você se lembra do que aconteceu depois disso? Como você acabou correndo sozinho para o telhado? Ele fez alguma coisa com você? Não consigo me lembrar. Jin Junho agarrou seu cabelo em frustração. Na verdade, desde que você me salvou, muitas vezes me sinto confuso e inexplicavelmente assustado. Às vezes, olhar para coisas comuns também traz associações muito ruins. O que você quer dizer? É muito estranho. Por exemplo, lembra quando você me pediu para dar uma olhada na Vovô Entertainment? Vi um pintor quando estava prestes a entrar no elevador. Ele era apenas um trabalhador comum, mas eu continuava sentindo que ele era um assassino, tanto que não ousei andar de elevador sozinho desde então. Outra vez, quando eu estava seguindo a amante do chefe da Vovô Entertainment, ela arrastou uma mala como se estivesse prestes a pegar um voo e deixar Xinyu. Aparentemente não havia nada de errado com aquela mala, mas senti como se houvesse um cadáver escondido dentro dela. Mais tarde, vi uma notícia de que o corpo da própria mulher foi encontrado naquela mala. Jin Junho agarrou seu cabelo em agonia, mas os olhos de Anfei estavam cheios de espanto, sem ter percebido quantas vezes Jin Junho havia tocado a morte por pouco. A vida deste irmão poderia ser dividida em duas fases, sendo a linha de demarcação o momento em que Anfei o salvou. Parecia que depois que Anfei salvou sua vida, o resto da vida de Jin Junho ficou emaranhado com a de Anfei. O que você tem visto pode não ser alucinações, deduziu Anfei. Jin Junho, qual é o seu talento no jogo Vida Perfeita? Enquanto segurava seu cabelo, Jin Junho não entendeu por que Anfei de repente fez tal pergunta. Todos os meus talentos são talentos inúteis. Um se chama Pathfinder, um talento de nível C. Duplica o valor da exploração ao explorar mapas desconhecidos. Quanto maior o valor de exploração, melhores habilidades você pode desbloquear. Tenho executado mapas desde o beta público do jogo, mas os mapas que posso acessar já foram explorados por outros jogadores há muito tempo. Qual é o seu outro talento? Anfei não considerava o talento de Jin Junho um lixo, pois o vasto mundo profundo precisava de pessoas com grande sabedoria e coragem para serem desbravadores. O outro talento é ainda mais inútil, chamado Soul Returner, também um talento de nível C. A descrição do talento é especialmente longa, falando sobre como alguém que deveria morrer teve seu destino mudado por acidente. O efeito é que quando o valor da vida chega a zero, a pessoa cai em um estado de morte fingida e há uma chance de renascer quando encontrado por um jogador com o talento de retorno da alma. Jin Junho balançou a cabeça com um sorriso irônico. Quando criei uma conta pela primeira vez, descobri que tinha 2 talentos de nível C e fiquei em êxtase. Mas depois de atingir o nível 10, você sabe quais profissões o sistema recomendou para mim? Dizia que a profissão com maior compatibilidade para mim era vidente, e o melhor lugar onde eu poderia trabalhar era um crematório ou cemitério.
E pensar que um cérebro inteligente, idiota como esse poderia ser aclamado pela Deep Space Technology como o futuro da humanidade? Jin Junho estava gradualmente emergindo do medo, mas neste momento seu humor ainda estava muito baixo. Disse que o Smart Brain desenvolvido pela Deep Space Technology pode detectar ondas cerebrais especiais. O fato de você agora estar encontrando fantasmas e possivelmente amaldiçoado sugere que pode realmente haver algo assombrando você. Você deveria ter mais cuidado. Anfei não queria assustar Jin Junho, ele apenas se sentiu responsável por ele. Deixe a investigação de Qiangei comigo. O que você precisa agora é criar coragem e aprender algumas habilidades defensivas. Anfei realmente tinha em mente os melhores interesses de Jin Junho. O edifício da morte no mundo profundo, apesar de sua natureza aterrorizante e sombria, era pelo menos um lugar onde a vontade de alguém poderia ser temperada sem arriscar a vida, uma oportunidade que muitos procuravam, mas poucos tinham. Se não fosse pelo fato de Anfei ter visto que Jin Junho o ajudou muito, e que Jin Junho estava realmente em perigo, Anfei não ofereceria uma chance tão preciosa a Jin Junho. Você provavelmente tem um Ghost Encounter em Physique, mas não tenha medo. Vou ajudá-lo a se acostumar gradualmente com essas coisas aterrorizantes. Por enquanto, apenas jogue em casa e não investigue mais a Vuvu Entertainment. Também é melhor não se olhar no espelho à noite. Fei salvou Jin Junho uma vez, mas não poderia protegê-lo para sempre, então a melhor maneira era permitir que Jin Junho se protegesse, ou pelo menos tivesse coragem de enfrentar seus medos. Eu não deveria olhar nos espelhos? Eu poderia realmente ser amaldiçoado? A expressão de Jin Junho era de pânico. Não pense demais. Depois de voltar, concentre-se em jogar para relaxar. Você deve se sentir menos assustado quando amanhecer. Anfei consolou Jin Junho antes de começar a contar seus amigos, Huang Ying, Baixian, Jin Junho, Liu Liket, além de mais uma pessoa, e podemos estabelecer uma comunidade. Capítulo 528. 528.528 Parada cardíaca e respiratória. 528. Capítulo 528. Parada cardíaca e respiratória. 5.000 solicitações de ingressos mensais. 528. Capítulo 528. Parada cardíaca e respiratória. 5.000 pedidos de ingressos mensais. Anfei salvou o vídeo filmado por Jin Junho e repetidamente pediu a Jin Junho que jogasse seriamente depois que ele voltasse. Se exercitasse mais durante seu tempo livre e priorizasse a velocidade em vez do treinamento muscular. Era crucial correr rápido. Jin Junho foi um dos paparazzi mais famosos de Xinyu. As celebridades queriam bater nele ao vê-lo, e a maioria dos fãs o viam como um rato da peste, mas ninguém jamais havia demonstrado tanta preocupação com ele antes. Chefe, não se preocupe, vou começar a me concentrar no treinamento de velocidade assim que voltar. Bom, se Anfei não ajudasse Jin Junho, ele poderia um dia se ver enredado em algo terrível e ter uma morte obscura. Apoiando Jin Junho, Anfei o conduziu escada abaixo. Depois que eles deixaram a passagem de segurança, Anfei abordou diretamente a equipe do teatro. Antes que a equipe pudesse perguntar por que Fei estava lá, Anfei assumiu o controle e começou a questionar o funcionário. Talvez tenha sido porque ele passou muito tempo no mundo profundo, ou por causa de muito derramamento de sangue, mas a presença de Anfei, quando não suprimida deliberadamente, fazia as pessoas comuns se sentirem desconfortáveis apenas por estarem perto dele. O membro da equipe não sabia porque estava respondendo honestamente às perguntas de Anfei, fazendo parecer que foi ele quem entrou furtivamente na casa de ópera em seu dia fechado. Depois de confirmar que o membro da equipe não tinha nada a ver com a sombra na sala de adereços, Anfei finalmente revelou sua identidade e declarou seu propósito. Você pode me garantir que nenhum ator veio hoje? Você pode me levar para verificar a vigilância? Ok, então. As palavras de Anfei deixaram a equipe incerta. Ele liderou o caminho, ocasionalmente olhando para Anfei. O maior azarão do festival de cinema deste ano estava logo atrás dele, tendo garantido o prêmio de melhor ator coadjuvante com apenas 2 filmes. Segundo as notícias, onde quer que esse ator aparecesse, o caos o enredava, quase como se ele fosse o filho ilegítimo do deus da morte. Pensando no currículo de Anfei deixado no site da polícia de Xinyu, a equipe ficou ainda mais apavorada. Será que realmente ocorreu um assassinato no teatro? Há um cadáver escondido em algum lugar aqui? Como devo trabalhar no turno da noite? Quanto mais o funcionário da ópera pensava sobre isso, mais assustado ficava e começou a cooperar ativamente com Anfei. O grupo chegou à sala de vigilância com vontade de conferir as imagens, mas descobriu que todas as gravações de hoje haviam sido apagadas. Como isso é possível? Inicialmente a equipe teve dúvidas, mas agora ele entrou em pânico total. Parece que é o trabalho de um profissional. Anfei ficou curioso sobre o indivíduo. Ele tentou procurar pistas, mas ficou perdido porque a cena havia sido completamente limpa, não deixando nada de útil para trás. Será que um ator normal seria tão hábil em limpar uma cena de crime? Jin Junho e o membro da equipe olharam para Anfei, sem saber se deveriam responder ou não. Esse cara que dançou loucamente na frente do espelho, buscando atuação e feedback ao vivo, é um ator de ópera profissional, adequado ao tipo de personalidade. Ele age de forma decisiva, com fortes habilidades de execução, cuidando antecipadamente de quaisquer detalhes que possam expô-lo. Isso também se enquadra nos outros critérios mencionados por Sapatinho Branco.
Além disso, ele parece também conhecer algumas técnicas hipnóticas que poderiam fazer Jin Junho se perder. Anfei sentiu que este Qiangei era 9 em cada 10 vezes, o número 019, depois do nascer do sol. Quero ver sua atuação e conversar pessoalmente com ele. Sem nenhuma pista reunida, Anfei se preparou para partir com Jin Junho, mas o nervoso funcionário começou a implorar para que Anfei ficasse. Afinal, ninguém quer descobrir um cadáver inesperado em uma sala durante o turno noturno. Anfei foi bastante honrado, deixando seu número de telefone com o funcionário para que ele pudesse ser contatado imediatamente caso algo acontecesse. Depois de deixar a ópera, Anfei mandou Jin Junho para casa antes de retornar para sua comunidade residencial. Já era tarde, mas muitos repórteres não haviam saído. Foi necessário um tremendo esforço para Anfei conseguir voltar para sua casa. Essas pessoas estão realmente entusiasmadas. O diretor Jian não precisará mais se preocupar com o fato de eu estar sozinho. Depois de puxar as cortinas e fechar as janelas, Anfei sentou-se em frente ao computador para analisar o caso do assassinato. Por volta das 11 horas, ele recebeu uma ligação de Huang Ying. Anfei, depois da meia-noite desta noite, o primeiro grande evento de Perfect Life terminará. Você encontrou algum jogador confiável do seu lado? Agora tenho 3 candidatos. Anfei enviou os arquivos de Baixian, Jin Junho e Liu Liquette para Huang Ying. Ainda falta um. Por que você não cria uma pequena conta aqui? Receio que não posso. Anfei relembrou a cena em que Zuan Ren criou sua conta. A deusa do tutorial se transformou em um fantasma sangrento diante dos olhos de Zuan Ren, e Zuan Ren disse que viu algo extremamente assustador. Após o término do evento, o Smart Brain terá uma atualização automática ininterrupta por 12 horas e quando a atualização terminar, os jogadores poderão construir suas próprias comunidades. Huang Ying estava um tanto preocupado. Embora construir sua própria comunidade seja muito difícil e atenda a muitos requisitos rigorosos, para os principais estúdios de jogos e grandes guildas de jogos, é relativamente fácil. Eles devem ter preparado tudo o que era necessário e estão disputando o título das 10 melhores comunidades. Então ainda temos 12 horas? Sim, esta comunidade das 10 principais é muito importante. Alguns anunciantes estão até dispostos a gastar muito dinheiro para comprar os direitos de nomeação das 10 principais comunidades. Basta pensar na terrível base de jogadores de Perfect Life, você provavelmente pode adivinhar quanto custariam as taxas de nomeação? Vou confirmar o último candidato o mais rápido possível. Anfei discutiu alguns detalhes com Huang Ying e depois ligou para Tia Li. Na verdade, Anfei tinha outros candidatos como Yanta e Tainan, mas comparativamente falando, Tia Li era a mais confiável, especialmente porque seu marido ainda estava no mundo profundo e Anfei salvou sua vida 2 vezes. Logo a ligação foi completada e uma voz de homem veio do telefone. Você é a Fei? Obrigada por levar minha mãe ao hospital. Não foi fácil para ela me criar sozinha, e se algo realmente tivesse acontecido com ela, eu provavelmente me arrependeria por toda a minha vida. Você é filho da Tia Li? Sim, acabei de voltar para Xinyu naquela tarde. O médico disse que você levou minha mãe ao hospital e até adiantou os honorários médicos. Quando minha mãe tiver alta amanhã, posso convidar você para uma refeição. Minha mãe também quer muito ver você de novo e agradecer pessoalmente. O filho da Tia Li foi muito educado, suas palavras cheias de gratidão para com Anfei. Acontece que preciso ver a Tia Li sobre algo amanhã, que tal nos encontrarmos amanhã de manhã? Ok. Depois de desligar o telefone, Anfei pensou cuidadosamente novamente. O filho da Tia Li trabalhava na Deep Space Technology. Apesar da pouca idade, ele já havia se tornado um executivo de alto nível da filial e, segundo consta, seria em breve transferido de volta para a sede. Ele é um filho bom e filial. Olhando para a hora, Anfei deitou-se na caixa do jogo. Banhado por uma luz vermelho-sangue, Anfei percebeu que sua velocidade de login no jogo havia realmente diminuído um pouco, provavelmente devido aos efeitos da convocação de Quang Xiao. Verificando cuidadosamente aquela localização indescritível, Anfei agora não ousava olhar diretamente com medo de chamar sua atenção. Abrindo os olhos, a dor se espalhando por todo o seu corpo o fez soltar um som involuntariamente. Apenas alguns segundos depois, a porta do seu quarto foi aberta e várias figuras apareceram na porta. Não se mexa, apenas descanse bem um pouco. Ainda dói? Eu fiz uma carne nova. Anfei olhou para seus vizinhos e embora seu corpo ainda doesse muito, seu coração estava quente. Não se preocupe, estou me recuperando muito bem. Anfei tinha acabado de falar quando outra onda de dor passou por sua mente. As consequências da convocação de Quang Xiao foram grandes demais. Aquele louco havia drenado o último potencial de Anfei apenas para desferir um golpe que poderia matar o ódio. Pensando nisso agora, Anfei sentiu que a morte dos 10 dedos realmente valeu a pena. Muitas pessoas tentaram ao máximo derrubá-lo completamente. Verificando Yingu em seu telefone, Anfei perguntou no bate-papo em grupo dos proprietários do Edifício da Morte sobre qualquer coisa que pudesse ter acontecido no prédio desde que ele saiu na noite passada. Inicialmente ele perguntou apenas por curiosidade, mas a resposta de A foi chocantemente inesperada. Havia uma alma errante como Bai Xian no hospital de cirurgia plástica. Alegadamente, logo depois que Anfei ficou offline na noite passada, o ódio no hospital de cirurgia plástica correu para o orfanato branco para inspecioná-lo. Mas assim que o ódio foi embora, um problema ocorreu no santuário mais profundo do hospital.
Zuan Wei, vestindo o Desire Coat, foi inspecioná-lo pessoalmente, apenas para descobrir que parecia que uma alma errante havia acidentalmente tocado o santuário. De acordo com a descrição de Zuan Wei, a alma errante que tocou o santuário deve ter sido Shen Lu. Quanto a como ele conseguiu chegar passo a passo ao santuário do Hospital de Cirurgia Plástica, ninguém soube esclarecer. Afinal, o santuário era um dos 3 objetos mais valorizados pelo ódio, e também o local mais perigoso de toda a área hospitalar. Para chegar lá, era preciso passar pelos impasses mais terríveis e horripilantes. Pessoas normais correriam em direção à segurança, mas aquele jogador avançou de cabeça para dentro da cova do dragão, correndo para o santuário guardado pelas 3 entidades do ódio. Mais crucialmente justamente quando Anfei destruiu o orfanato branco, tirando parte dos sapatinhos brancos. O ódio pode ter pensado que Butterfly estava fazendo seu movimento, então eles deixaram o hospital de cirurgia plástica, o que, ironicamente, permitiu que aquele jogador tivesse sucesso. Shen Lu ainda está vivo? Como ele chegou lá passo a passo? Ele tem um mapa? Fei não tinha certeza de como Shen Lu conseguiu isso. Aliás, mesmo com mapa foi muito difícil encontrar o santuário escondido no fundo do hospital de cirurgia plástica. Fiel ao ditado, o menino de ouro sempre brilhará, ele pode fazer grandes avanços mesmo no mundo profundo. Ele é verdadeiramente talentoso. Fei sentiu que Shen Lu poderia se juntar a Jin Junho. Juntos, eles provavelmente poderiam explorar direto até o fim do mundo profundo, desde que, é claro, tivessem a sorte de sobreviver. Depois de perguntar sobre Shen Lu, Anfei pediu a Bai Xinian para verificar a situação do grande mal. A maldição foi parcialmente suprimida e estimou-se que em poucos dias, o grande mal seria capaz de enlouquecer novamente. Minhas feridas ainda não estão curadas. Vou ficar na comunidade residencial Felicidade por enquanto. Olhando o painel de atributos por um tempo, a atenção de Anfei foi atraída pelo talento de invocação de almas. O talento de Jin Junho é Soul Returner, que complementa perfeitamente meu talento de retorno de alma. Contanto que ele não seja espancado até dispersar almas, ele será muito difícil de matar. Se sua força for suficiente, ele poderá até realizar tarefas de alta dificuldade que as pessoas comuns não ousariam tocar. Talvez ele pudesse me ajudar no Deep World. Seria realmente um desperdício não fazer bom uso de um talento tão grande. A equipe de Anfei no mundo raso já estava tomando forma, e como um dos 5 maiores gigantes, Jin Junho não podia se dar ao luxo de ficar para trás. Depois de hesitar por um momento, Anfei foi até o corredor e murmurou suavemente as 2 palavras, invocação da alma. O painel de atributos se transformou em Ghost Gate e Anfei chamou suavemente o nome de Jin Junho. Ele não pensou em mais nada, nem usou o sino guiador da alma, ele apenas disse o nome de Jin Junho com simplicidade. Quase assim que suas palavras caíram, uma alma errante pareceu ser atraída por alguma força através do portão fantasma e pousou bem na frente de Anfei. A reunião foi muito repentina. Atordoado pela queda, Jin Junho olhou para Anfei, que nem teve tempo de colocar a máscara, e eles se olharam, ambos incapazes de reagir. Chefe. Jin Junho concentrou toda a sua atenção em Anfei e não percebeu o portão de sangue se fechando lentamente atrás dele. Primeiro me responda a uma pergunta. Qual é o seu valor de sorte? O que houve? Então não é nada. Fei nunca havia experimentado uma convocação de alma tão suave antes. Nem parecia que ele estava realizando uma invocação de alma. Em vez disso, parecia que Jin Junho estava se espremendo com força no submundo. O céu tem um caminho, mas você escolhe não segui-lo. O inferno não tem portões, mas você invade. Isso deve ser sobre Jin Junho. Combinação de talento de invocador de almas e invocação de almas, físico sobrenatural, valor de sorte 1. Isso é um pouco ultrajante. Anfei ajudou Jin Junho a se levantar. Este é o mapa oculto da vida perfeita, deve ajudá-lo a treinar sua coragem. Além disso, você não me disse que seu talento é Explorer? Quase nenhum outro jogador está neste mapa oculto. Você pode aumentar rapidamente seu valor de exploração aqui, maximizando seu talento de explorador. Este é um mapa oculto? Jin Junho olhou em volta. Não admira que a atmosfera seja diferente dos mapas comuns. Ouvi dizer que mapas ocultos são extremamente raros e cada pedaço desses mapas é considerado um grande segredo por quem os descobre. Chefe, faz muito tempo que não me comovo assim por você compartilhar isso comigo. Não fique muito feliz ainda, este mapa oculto é muito misterioso e extremamente perigoso. Você deve ser cauteloso. Anfei estava preocupado que Jin Junho não conseguisse lidar com o estresse e avisou com antecedência. Que perigo poderia haver? Jin Junho se levantou do chão, olhou pela janela do corredor e viu uma cidade envolta em uma escuridão que parecia não ter fim. Meu talento de explorador mostra que esses mapas ainda não foram explorados. Todos eles podem me fornecer valor de exploração. Este lugar é simplesmente o paraíso para mim. Jin Junho gritou animadamente. Então vai explorar rapidamente e lembre-se, nunca saia da neblina. Eu também tenho tarefas a fazer. Seguindo suas instruções, Anfei foi para o 5º andar e entrou no quarto de Shuqin. Assim que seus ferimentos sarassem, ele planejava explorar o hospital de cirurgia plástica, então teve que preparar mais carne. O chefe salvou minha vida 2 vezes e compartilhou um mapa oculto comigo. Eu fui um salvador do mundo em minha vida passada? Por que conheci uma pessoa tão boa? Jin Junho abriu a porta de cada quarto ao longo do corredor, ouvindo a ativação contínua do talento do explorador.
Observando seu valor de exploração aumentar, ele sorriu. O chefe também não esteve nessas salas ou ele as deixou especialmente para mim? Andar por andar, Jin Junho descobriu que a porta do segundo andar estava trancada, então ele bateu suavemente na porta. Logo, a porta se abriu e a luz quente caiu sobre Jin Junho, revelando uma senhora extremamente gentil na porta. Você é o novo inquilino? Você poderia dizer isso. Não é seguro lá fora. Entre e descanse um pouco e coma uma tigela de mingau quente. Menchi convidou Jin Junho para entrar na casa, decorada no estilo de várias décadas atrás, com nostalgia e conforto. Pouco depois, Menchi trouxe o mingau recém-cozido. Olhando para o mingau fumegante, Jin Junho sentiu que tudo à sua frente estava incrivelmente curador. O chefe está muito preocupado. Embora o estilo geral deste mapa oculto seja um pouco assustador, a humanidade dentro do medo e choques preenchidos com o calor do mundo mortal. Comer um mingau quente aqueceu seu estômago e acalmou seu corpo e mente. Velha senhora, obrigada pelo mingau. Tenho algumas coisas para resolver, mas voltarei para ver você depois que terminar. Jin Junho se sentia particularmente relaxado neste mundo onde ninguém sabia que ele era um paparazzo e onde ele podia fazer amigos e viver como uma pessoa normal. Você vai sair tão tarde? Menchi saiu com uma colher de sopa, os olhos cheios de preocupação. Não haverá nenhum problema, Jin Junho sorriu. Ele estava prestes a sair quando uma criança saiu correndo do quarto, segurando uma tigela de arroz resfriado no alto, aparentemente pronta para jogá-la no chão. Eu me recuso a comer de... As palavras do menino foram interrompidas quando Jin Junho pegou a tigela dele. Não há comida exigente, jovem. Sua avó já sofreu bastante. Você precisa aprender a ter consideração por ela. Colocando a tigela sobre a mesa, Jin Junho sorriu novamente para a velha antes de sair pela porta. Fazer boas ações parece certo. Esta noite vou com tudo. Vou percorrer todo este mapa. Com um ânimo elevado, Jin Junho saiu correndo da comunidade residencial Felicidade, cercado por uma névoa espessa, mal conseguindo ver os prédios ao seu redor. Ele apenas correu em frente. Observando o valor de seu explorador disparar, Jin Junho pareceu finalmente encontrar diversão neste jogo. Meu próprio mapa. Ninguém está mais aqui para competir comigo pelo valor da exploração. De agora em diante, serei o rei da exploração. Cada vez que o valor da exploração atingia um determinado nível, o talento do explorador trazia algumas recompensas a Jin Junho, incluindo um ligeiro aumento em sua força física. Correndo pela rua deserta com um sorriso no rosto, Jin Junho logo se viu diante de uma escola estranha. Academia privada Yimin? Por que recebo 4 vezes o valor da exploração apenas descobrindo este lugar? Jin Junho agarrou-se ao portão da escola olhando para dentro, mas a névoa era densa demais para ver com clareza. Jovem, desça! Não se agarre ao portão. Uma voz idosa veio de trás, mas Jin Junho a ignorou, completamente cativado pelo valor quádruplo da exploração. Você não pode simplesmente entrar na escola. Desça daí! Os passos do idoso se aproximaram por trás. Tenho que lhe dizer, há rumores de que esta escola é mal assombrada. É melhor você sair imediatamente. Sair? E perder 4 vezes o valor da exploração? Jin Junho não levou isso a sério. Ele pulou do portão de ferro, nem mencione rumores de assombrações. Mesmo que esta escola seja realmente mal assombrada, devo entrar. Ninguém pode me impedir. Um cheiro desagradável flutuou e Jin Junho se virou para olhar para o velho. No segurança, uma montanha fantasma estava empilhada. Numerosos membros rastejaram sobre seu rosto e corpo, todos os rostos ensanguentados e borrados olhando para Jin Junho. Seu coração pulou uma batida. Capítulo 529. 529.529 O céu está prestes a colocar uma grande responsabilidade sobre este homem. Vote nos ingressos mensais 4.000. 529. Capítulo 529. O céu está prestes a colocar uma grande responsabilidade sobre este homem. Vote em ingressos mensais 4.000. 529. Capítulo 529. O céu está prestes a colocar uma grande responsabilidade sobre este homem. Vote em ingressos mensais 4.000. Em uma sala no 5º andar da comunidade residencial Felicidade, Anfei estava na cozinha, tentando elevar seu nível de habilidades culinárias, enquanto Shukin se apoiava no batente da porta guiando-o por trás. Ocasionalmente, trocavam algumas palavras, discutindo suas opiniões sobre os diferentes tipos de carne, e depois saboreavam os pratos de carne que prepararam juntos. A pequena cozinha não parecia lotada neste momento, mas em vez disso aproximava as pessoas. Eles estavam muito próximos um do outro. O leve aroma de carne penetrou em suas narinas e o dedo indicador de Anfei se contraiu. Ele gostava cada vez mais de comer carne. Chefe do edifício, posso entrar? Alguém está procurando por você lá fora. A voz de Yinglong veio de repente do lado de fora da porta, e Anfei colocou o prato de carne que havia feito na barra de itens antes de correr para a entrada da sala. Quem está procurando por mim? O que aconteceu? O velho da academia privada de Yimin está aqui e trouxe alguém com ele, disse Yinglong, conduzindo Anfei para baixo. Eles viram o segurança coberto de fantasmas à distância. Velho, o que o traz para visitar nossa casa esta noite? Anfei cumprimentou o segurança. Eu estava passeando pelo portão da escola e vi um homem tentando passar por cima do portão tarde da noite, como se pretendesse roubar alguma coisa. Então eu aconselhei um pouco, mas quem diria que ele iria cair do portão e se nocautear, e por mais que eu ligasse para ele, ele não iria acordar.
O guarda de segurança era uma alma gentil. Apesar de sua idade, ele carregava Jin Junho nas costas, sem saber que inúmeros fantasmas e monstros estavam pressionando Jin Junho. Ele não me parecia familiar, então eu o carreguei para perguntar por aí, para ver se ele é um novo morador da sua comunidade. O segurança agarrou Jin Junho com as duas mãos, arrastando-o para fora dos membros dos fantasmas e colocando-o no chão. Ele é realmente daqui, desculpe incomodá-lo, disse Anfei com um sorriso amargo. Ele sentiu que Jin Junho tinha acabado de sair de casa e agora foi trazido de volta. Então ele é um novo morador, então está tudo bem, somos todos vizinhos aqui. Quando ele acordar, diga-lhe que se quiser visitar a escola posso levá-lo para um passeio, não há necessidade de pular os muros. O velho cruzou as mãos atrás das costas, balançando a cabeça satisfeito. É bom, sinto que nossa área está ficando mais animada. Fei tocou Jin Junho para verificar seus atributos. Ele havia seguido o caminho de aumentar totalmente sua força física, o que era bastante adequado para o talento desbravador. Tenho grandes esperanças em você. Você não pode simplesmente cair assim. Há uma vasta área desconhecida ainda esperando para você explorar. Anfei pressionou a mão na cabeça de Jin Junho, usando sua habilidade Word Spirit, deixando palavras cheias de maldição penetrarem no corpo de Jin Junho. Você tem uma forte resiliência mental e não perderá a consciência facilmente. Você teme tudo, mas também tem um coração decidido, correndo constantemente para longe. Você não tem morte em seu dicionário e nunca vai parar de se mover. Depois de usar sua habilidade Word Spirit 3 vezes, Jin Junho finalmente abriu os olhos lentamente. Ele olhou em volta atordoado, e o segurança olhou para ele com a expressão mais gentil possível. Você está acordado? Um após o outro, rostos fantasmagóricos emergiram de membros deformados, cercando Jin Junho. Foi nesse momento que Jin Junho percebeu o quão feliz tinha sido a inconsciência. Gritos perfuraram o céu noturno e a neblina enquanto Jin Junho virtualmente catapultava do chão e saía correndo para longe. Do que você tem medo? Se você quiser ir para a escola, eu posso te levar. Jovem, você deveria estar no caminho certo. O segurança perseguiu Jin Junho, parecendo querer aconselhá-lo. Quando eles saíram correndo da comunidade residencial da Felicidade, Anfei balançou a cabeça. O velho é realmente muito legal, muito entusiasmado. O segurança era a pessoa mais gentil da Yimin Private Academy. Mesmo os fantasmas e monstros não suportariam machucá-lo. Todos subiram em seu corpo, cobrindo seus olhos e fazendo todo o possível para enganá-lo e fazê-lo sentir que ainda estava vivo e bem. Este jovem é do meu agrado. Eu irei acompanhá-lo. Li sai do segundo prédio, depois de sentir o cheiro de infortúnio, seguiu o segurança e saiu correndo. Anfei teve que ficar online por 3 horas antes de poder sair, e originalmente planejou usar esse tempo para melhorar suas habilidades culinárias, mas vendo quão popular Jin Junho era, ele achou que seria melhor seguir. O talento de Jin Junho combinava perfeitamente com ele, e tal talento não poderia se dar ao luxo de sofrer acidentes. Vamos, iremos juntos. Sob o estímulo do segurança, Jin Junho parecia ter ultrapassado seus próprios limites, correndo cada vez mais rápido, com seu talento de desbravador sendo levado ao máximo e o valor da exploração aumentando tão rapidamente como se ele estivesse lavando dinheiro, acumulando-se loucamente. Depois de passar 1 hora, Jin Junho conseguiu correr da comunidade residencial da Felicidade até o Edifício da Morte. Ele estava exausto e não conseguia mais correr. Olhando para trás, inicialmente, era apenas o velho cheio de fantasmas que o perseguia, mas agora, não apenas o velho parou, mas várias outras figuras fantasmagóricas também apareceram no nevoeiro. Jin Junho realmente não conseguia mais correr. Ele se escondeu dentro do Edifício da Morte. Os passos atrás dele ficaram cada vez mais próximos, e com seu último resquício de energia, Jin Junho subiu alguns andares antes de escolher aleatoriamente uma porta para se esconder. Assim que seus dedos tocaram a maçaneta, Jin Junho de repente ouviu a voz de Anfei vindo de trás dele. Não chegue perto daquela porta. Jin Junho já estava em um estado altamente tenso, e depois de ouvir o grito de Anfei, se assustou ao abrir a porta reflexivamente. Uma densa aura de intenção de morte misturada com o sopro do desastre saiu de dentro da sala, e o enfraquecido Jin Junho caiu no chão, sentindo como se tivesse aberto a caixa de Pandora. A sombra da morte o envolveu, e um fantasma gigante negro enormemente exagerado irrompeu pela porta e pelas paredes, correndo para fora. Justamente quando Jin Junho pensou que estava prestes a ser esmagado em carne picada, uma figura familiar apareceu na sua frente. Chefe! Chefe! Anfei foi lançado voando pelo fantasma gigante negro, suas feridas se abrindo e seu sangue traçando um arco no ar. Chefe! Com os olhos vermelhos, Jin Junho cambaleou e ficou de pé. Suas pernas tremiam, mas ele não optou por fugir. Suprimindo o medo em seu coração, ele tirou um facão enferrujado de sua barra de itens, uma ferramenta essencial para um desbravador cortar espinhos e arbustos. Com o coração acelerado e as pernas tremendo, a mão de Jin Junho segurando o facão tremia violentamente. Ele olhou para a imensa figura negra e fantasmagórica e avançou. Depois de dar o primeiro passo mais difícil, sua velocidade começou a aumentar. Na vida de alguém deve haver pelo menos uma cobrança pela verdade, sem considerar as consequências ou o próprio resultado em frente. Corra em frente. Segurando o facão, Jin Junho atacou o monstro negro enquanto gritava, mas antes que pudesse chegar perto, foi derrubado pela furiosa intenção da morte.
levantando-se do chão. Enquanto Jin Junho se preparava para o segundo ataque de sua vida, Anfei se levantou do chão cuspindo sangue. Não entre em pânico, ainda não estou morto. A propósito, vocês planejaram isso? Eu já mudei a sala para o Big Evil, então por que você ainda consegue encontrá-la todas as vezes? Chefe. Jin Junho olhou para Anfei, querendo se aproximar, mas também estava com um pouco de medo. Aquele monstro. Que monstro? Este é meu pequeno animal de estimação. Anfei acariciou a cabeça de Big Evil, sua mão estava picada e escorrendo sangue, mas ele não se importou nem um pouco. A criança está passando por uma fase rebelde. Ele pode ter assustado você. Fase rebelde? O rosto de Jin Junho se contraiu. Chefe, sua mão está sangrando. Não é nada, apenas um ferimento leve. Anfei acenou com a mão para Jin Junho, continue jogando. Sentado nas costas de Big Evil, Anfei comeu um coração de porco enquanto sangrava. Depois que eles saíram, Jin Junho desabou no chão. A decisão que acabará de tomar esgotou toda a sua coragem. Não é um garoto mau. Você está interessado em fazer amizade comigo? A voz de um estranho chegou aos seus ouvidos, e Jin Junho olhou para cima e viu um longo pescoço pendurado no teto e também um rosto humano. Meu nome é Li Zai. E você? Ah! O grito agudo ecoou dentro do edifício da morte, e Anfei também ouviu. Ele assentiu levemente. O céu, para colocar grande responsabilidade sobre uma pessoa, deve primeiro sofrer sua mente e vontade, trabalhar seus músculos e ossos, deixar seu corpo e sua pele passar fome, esvaziar seu corpo e atrapalhar suas ações. Depois de esconder Big Evil em outra sala, ele se preparou para sair, mas Big Evil se esfregou em sua perna, parecendo lamentável. Olhando para o ferimento em sua canela, Anfei comeu outro pedaço de coração de porco e se agachou para falar com Big Evil. Você se recupera bem e, assim que eu suprimir completamente a maldição, vou levá-lo a um bom lugar para brincar. Ao ouvir isso, Big Evil se animou, correndo pela sala, depois abriu a boca para cuspir vários itens estranhos cobertos de intenção de morte. Quem são esses? Anfei trouxe Bai Xinian para perguntar e depois de perguntar, descobriu que aqueles estranhos ornamentos eram oferendas dos santuários. Sabendo dessa resposta, Anfei não ficou surpreso. Você quer compartilhar essas coisas comigo? Big Evil assentiu com entusiasmo e um sorriso irônico apareceu no rosto de Anfei. Quem quer que te ofenda provavelmente terá muito azar. Big Evil era diferente das pessoas comuns. Se alguém ofendesse essa fofura, em 3 dias ela iria matá-la e espalhar suas cinzas, e então, no 7º dia após sua morte, ela voltaria para comer suas oferendas. Ao estender a mão para tocar esses itens no chão, o sistema apenas indicou que eram itens de tarefas especiais e só poderiam ser usados na tarefa de herança do santuário. Anfei examinou-os atentamente e notou que os padrões daquelas oferendas pareciam quase idênticos, esculpidos com um homem velho e 3 crianças. De onde você conseguiu essas ofertas? Anfei perguntou a Bai Xinian. Uma veio do santuário na entrada da comunidade residencial Felicidade, 2 do santuário abandonado do hospital de cirurgia plástica e a última tigela foi retirada de um santuário no Paraíso Perdido, lembrou Bai Xinian. Vocês dois estão agindo como ladrões de túmulos, disse Anfei, olhando para essas ofertas. Com padrões idênticos, os santuários devem adorar o mesmo espírito divino. Anfei colocou essas ofertas em sua barra de itens. Parece que a conexão entre a comunidade residencial Felicidade, o hospital de cirurgia plástica e o Paraíso Perdido, essas 3 áreas, é ainda mais estreita do que eu imaginava. Depois de inspecionar as oferendas, Anfei suspeitou que a maioria dos santuários nessas 3 áreas foram deixados por Fuseng, já que apenas Fuseng, que saiu de lá, teve a capacidade de deixar tantos santuários para trás. Esses santuários poderiam ser interligados? Eles estão juntos escondendo o mundo da memória de Fuseng? Anfei já havia realizado uma tarefa de herança do santuário antes e sabia que ao entrar em um santuário, alguém testemunharia uma vida indescritível. A comunidade residencial Felicidade acolhe a chegada dos recém-nascidos, depois os encaminha para o hospital de cirurgia plástica para transformação e, por fim, os observa no Paraíso Perdido até que reúnam as condições, após o que são encaminhados para o interior da cidade. Fuseng também deve querer me guiar dessa forma. Agora Anfei esperava ansiosamente entrar no santuário do hospital de cirurgia plástica. Contanto que pudesse entrar no mundo da memória de Fuseng, ele teria uma grande probabilidade de descobrir o passado de Fuseng. Enquanto conversava com Bai Xinian, Anfei alimentou o grande mal com seu sangue, e com a ajuda de seu sangue, a supressão da maldição pelo grande mal acelerou visivelmente. Depois de 3 horas, Anfei encontrou Jin Junho no corredor. Esse cara realmente subiu de nível consumindo o valor de exploração dentro do edifício da morte. Pathfinder Talent também pode ser usado assim? Jin Junho estava um pouco atordoado neste momento, mas na verdade ele havia se tornado muito mais forte do que antes. Se ele encontrasse um pintor e eventos sobrenaturais novamente na vida real, ele não ficaria fora de controle. Sua vontade foi aprimorada e será muito difícil para outros hipnotizá-lo agora. Depois de experimentar o abismo sem fundo, a escuridão comum não conseguia mais agitar o coração de Jin Junho, e esse era o efeito que Anfei queria. Usando seu talento de retorno de alma, Anfei mandou Jin Junho embora. Então ele entrou em um beco no meio de várias áreas, acompanhado por seus vizinhos. Desta vez demorou 3 horas inteiras, mas Anfei finalmente recebeu uma tarefa.
As tarefas nesses becos estão quase concluídas por mim. A partir de amanhã, para sair do jogo normalmente, devo entrar no hospital de cirurgia plástica ou na área paraíso. Outro período de vida confortável estava prestes a terminar. O sistema estava forçando Anfei a seguir em frente. Eu realmente espero que Lost Paradise e o hospital de cirurgia plástica lutem um contra o outro. Retornando ao edifício da morte, Anfei encontrou um lugar seguro para se desconectar, pois tinha outros assuntos para tratar hoje. Removendo o capacete de jogo, Anfei deixou a comunidade residencial onde morava enquanto ainda não estava completamente claro lá fora. Primeiro ele teve uma conversa franca com Jin Junho, depois ligou para Bai Xian, Huang Ying e Liu Liket. Depois de confirmar que todos estavam disponíveis pela manhã, Anfei correu sem parar para o hospital. Depois da delegacia, o hospital tornou-se o segundo lugar mais familiar para Anfei. A enfermeira de plantão o reconheceu de relance e o conduziu pessoalmente até a porta da enfermaria de Tia Li. Tia Li, que havia acordado, estava deitada na cama com o filho sentado ao lado dela, acompanhando-a sem sair do seu lado. Ao ver as duas pessoas na enfermaria, Anfei pensou na verdadeira forma do Deus Espelho. O filho da Tia Li é funcionário da Deep Space Technology. Gostaria de saber se posso transformá-lo em um insider. Anfei agora tinha uma melhor compreensão da Eternal Life Pharmaceutical. Como gigante ao lado da Eternal Life Pharmaceutical, a Deep Space Technology também deve esconder muitos segredos. Anfei até suspeitou que eram essas duas empresas que apoiavam Fuseng, mas sofreram alguns acidentes mais tarde. Ele esperou em silêncio do lado de fora da porta até que o médico veio dar uma volta e só então Anfei entrou. Ao ver Anfei, Tia Li na cama do hospital mostrou uma expressão de surpresa. Ela parecia reconhecer que Anfei era o homem que usava a máscara no mundo profundo. Capítulo 530. 530.530 A primeira comunidade residencial da felicidade da guilda. 530. Capítulo 530. A comunidade residencial de felicidade da primeira guilda 530. Capítulo 530. A comunidade residencial de felicidade da primeira guilda Tia Li. Este cavalheiro é a pessoa de bom coração que trouxe você ao hospital. Ele até adiantou os honorários médicos para você, disse o médico, que gostava muito de Anfei. Depois de ganhar um prêmio no festival de cinema, a popularidade de Anfei aumentou em 1 milhão de seguidores, e ele é agora um dos atores de terceiro nível mais populares. Eu vi, Tia Li sentou-se na cama. Ela tinha muitas perguntas para fazer a Anfei. Claro, ele é uma grande sensação agora. O médico aparentemente entendeu mal, e depois de reexaminar Tia Li e confirmar que ela não tinha problemas, ele sentiu que ela poderia receber alta do hospital. Depois que o médico saiu, Tia Li tentou se levantar, mas Anfei a impediu. Tia Li, por favor, fique sentada na cama. Anfei foi até a cabeceira da cama e sentou-se ao lado do filho da Tia Li. Obrigada por me salvar. Tia Li estava um pouco emocionada, lutando para falar com coerência. Anfei pôde sentir sua sincera gratidão e respondeu com um sorriso, assegurando-lhe que tudo era trivial e que não deveria se preocupar com isso. Depois de conversar um pouco, Anfei direcionou a conversa para o jogo, esperando que Tia Li pudesse fazer login naquela manhã. Você pode me levar para vê-lo novamente? Então não poderia ter sido um sonho, certo? Tia Li não tinha certeza, demonstrando uma expressão preocupada, com medo de que sua lembrança daquela noite fosse apenas uma ilusão. É claro que não foi um sonho, mas o mapa oculto exige o cumprimento de muitas condições para ser acessível. Definitivamente haverá mais oportunidades no futuro, Anfei disse cortesmente. Vamos nos adicionar como amigos quando você fizer o login desta vez. Ok. Tia Li, já ansiosa para sair do hospital, ficou ainda mais ansiosa e fez com que o filho iniciasse o processo de alta. Às 9h30 da manhã, Tia Li voltou para casa e começou a entrar no jogo. Anfei também ligou para Huang Ying. Irmão Huang Ying, encontrei todas as pessoas e enviei a você todos os IDS de jogo. Você realmente não virá ver isso? Este é um momento histórico. O tom de Huang Ying era bem diferente do habitual, cheio de entusiasmo. A primeira comunidade de jogadores. Nesta grande era de entrelaçamento virtual e real, estamos liderando o caminho. Não consigo fazer login no jogo. Não tem problema, posso transmitir ao vivo para você. Podemos transmitir ao vivo no mundo normal do jogo. Huang Ying enviou a Anfei uma janela privada de visualização ao vivo. A atualização online do jogo será concluída ao meio-dia. Começaremos pontualmente às 10 horas. Já era tarde demais para ir para casa, então Anfei foi para o mesmo café da última vez. O atendimento ao cliente da equipe foi excepcionalmente bom, tratando verdadeiramente os clientes como se fossem Deus. Depois de pedir uma bebida, Anfei sentou-se no local mais artístico e abriu a janela de transmissão ao vivo, esperando pacientemente. Às 10 horas, a janela de transmissão ao vivo ganhou vida e Huang Ying e os outros 4 apareceram em meio a uma vasta extensão de edifícios abandonados. Anfei, você consegue ver? Se puder, pressione disse Huang Ying, apontando para os prédios atrás dele. Esta é a área correspondente à sua comunidade residencial Felicidade. Eu estabeleci o território privado da minha comunidade aqui e tudo dentro de um raio de 500 metros pertence a mim pessoalmente. Ninguém, exceto o Smart Brain, tem permissão para entrar. A câmera fez uma panorâmica capturando também Bai Xian e Jin Junho. Quando um paparazzo famoso conheceu um ator famoso, Anfei pensou que a cena ficaria estranha, mas em vez disso, os dois estavam olhando para Huang Ying em estado de choque.
Entre as centenas de milhões de jogadores ao redor do mundo, o jogador com melhor classificação estava bem diante de seus olhos e eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Quando Anfei inicialmente lhes disse que alguém iria contatá-los, eles não levaram isso a sério, mas ficaram petrificados ao ver Huang Ying. Deixe-me levar todos para um passeio por dentro, disse Huang Ying. Na frente, Huang Ying abriu a porta de ferro enferrujada do prédio. O corredor estava cheio de todos os tipos de adereços aterrorizantes relacionados ao sobrenatural. Qualquer coisa relacionada com o sobrenatural foi coletada lá por Huang Ying. Ao ver esses itens, Bai Xian e Jin Junho pareceram se lembrar de lembranças desagradáveis e ambos pararam. Liu Liquette ficou incrédula e perguntou com uma pitada de curiosidade. Sua profissão é um diá de magé? O mago morto-vivo não é nada comparado a nós. A escolha de palavras de Huang Ying foi nós. Ele pretendia treinar também os outros 4. Nossa comunidade atualmente é do nível mais básico com funções limitadas. Mas enquanto trabalharmos duro para desenvolvê-la, ela eventualmente se tornará a cidade mais próspera da vida perfeita. Huang Ying estava confiante porque eles tinham várias especialidades do submundo que outros lugares não tinham. Eu preparei um altar dentro do prédio, e este prédio antigo e despretensioso se tornará a estrutura central da nossa cidade. Como anciãos, todos vocês podem escolher um quarto que desejarem. Após o convite cordial de Huang Ying, Bai Xian e os outros 3 fizeram uma escolha muito feliz de suas novas casas. Depois que todos escolheram seus quartos, Huang Ying os conduziu até o telhado. Parados no 10º andar, eles olharam para os edifícios dilapidados e sombrios ao redor. Bai Xian e os outros não entendiam muito bem porque Huang Ying escolheria este lugar que não tinha recursos. Ficava longe do distrito principal da cidade e quase não tinha NPCs por perto. Parecia um lugar infestado de criaturas fantasmas à primeira vista. Eu sei que você pode se perguntar por que escolhi este local. Na verdade, há muito tempo que procuro este pedaço de tesouro. Do 3º teste beta até agora, este lugar tem a energia escura mais pesada e o maior número de rumores de assombrações entre todos os mapas ocultos sem mestre que já vi. Está longe do distrito da cidade principal, o que nos dá amplo espaço para crescer, e pode até se tornar uma segunda cidade principal. Huang Ying foi claro sobre como aproveitar suas vantagens. Comparado com essas grandes guildas e potências, sua maior vantagem era Anfei. Contanto que ele pudesse convocar seletivamente os residentes do mundo profundo, eles poderiam fazer muitas grandes coisas no futuro. Não importava se não houvesse NPCs ou jogadores, contanto que houvesse fantasmas e monstros suficientes, tudo bem. Seu objetivo inicial era criar uma cidade fantasma única. Bai Xian e Jin Junho ainda achavam que Huang Ying era um pouco extremo, mas o que Huang Ying disse a seguir os fez admirá-lo sem reservas. Nosso objetivo é nos tornarmos a comunidade de jogadores número 1, mas eu não disse que abriria mão da posição de comunidade de segundos jogadores. Huang Ying estava no telhado, olhando para as ruínas ao seu redor. Já preparei tudo o que é necessário para estabelecer a comunidade com antecedência e cooperei com as principais guildas de jogos do país sob outras identidades. A segunda comunidade de jogadores provavelmente também será o nosso povo, só que eles são responsáveis pela periferia e pelo desenvolvimento, bem como competem com outras grandes comunidades por recursos. O que precisamos fazer é manter o mistério e recrutar apenas os melhores jogadores em quem podemos confiar. Manter a influência era difícil sozinho, e as vantagens de Huang Ying diminuiriam gradualmente depois de atingir o nível 50, então ele fez planos para ambas as eventualidades. Ele preparou tudo o que era necessário para estabelecer a comunidade durante o teste beta do jogo e preparou 3 conjuntos. Ele havia feito acordos com 3 forças diferentes sob 3 identidades diferentes, prometendo-lhes que se tornariam a primeira comunidade. As recompensas por ser o primeiro nas 5 tabelas de classificação eram conhecidas apenas por Huang Ying. Depois que o Smart Brain assumiu totalmente o controle do jogo, foi muito difícil para os tomadores de decisão dessas grandes potências investigar a história interna, o que os levou a ficarem completamente atraídos pelo título da primeira comunidade. Eles pagaram um preço enorme para assinar acordos de cooperação com diferentes identidades de Huang Ying. Esses assuntos mais secretos foram contados apenas a Anfei. Às 10h30, Huang Ying conduziu os 4 membros da comunidade ao 10º andar, onde viram um altar na sala exclusiva do chefe do edifício. As 5 pessoas sentaram-se ao redor do altar e Huang Ying iniciou a verificação final. Ele tirou um item da barra de itens e colocou-o no altar, depois escreveu os IDs de jogo das 5 pessoas no item. Depois de ouvir o aviso de verificação bem-sucedida, Huang Ying olhou para a câmera de transmissão ao vivo. Anfei, agora é a última etapa. Você dá um nome a esta comunidade. Eu deveria dar um nome? Anfei olhou para o antigo prédio na janela de transmissão ao vivo e para a sala familiar, relembrando suas primeiras experiências quando entrou no mundo profundo. Tudo começou na comunidade residencial Felicidade, onde minha vida foi mudando e, aos poucos, comecei a mudar também o destino de todos. Juntos, avançamos na escuridão, perseguindo o que pode ser uma luz inexistente, disse ele. Todos estiveram comigo e eu realmente espero que todos possam encontrar a felicidade que perderam. Depois de pensar um pouco, Anfei digitou as palavras Comunidade Residencial Felicidade na janela de transmissão, sentindo que era o nome mais adequado para Vida Perfeita e também era um desejo profundo em seu coração, que todos os residentes da Comunidade Residencial Felicidade pudessem encontrar a felicidade.
Huang Ying e os outros acharam que o nome estava bom e começaram a escrever no item. Depois de inserir os 4 personagens da comunidade residencial Felicidade, um anúncio em todo o servidor soou durante Vida Perfeita. Atenção todos os jogadores! A primeira comunidade de jogadores da Perfect Life Happiness Residential Community foi estabelecida. O anúncio mundial foi feito 5 vezes seguidas, pegando todas as grandes potências e os principais jogadores de Vida Perfeita completamente desprevenidos. A atualização online de 12 horas ainda nem havia terminado e uma comunidade de jogadores já havia sido estabelecida com sucesso. As principais organizações de jogadores, lutando pelo título de primeira comunidade do mundo, gastaram quantias inimagináveis de dinheiro e mão de obra, algumas até começando os preparativos desde o segundo beta, apenas para acabar sem nada no final. Depois de saber da notícia, sons de xícaras sendo quebradas, mesas batendo e até mesmo computadores sendo destruídos emanaram de vários estúdios. Alguns não aceitaram e começaram a apresentar reclamações à Deep Space Technology. No entanto, eles não poderiam representar todos os jogadores. A maioria estava mais interessada em quem estabeleceu a comunidade residencial Felicidade e como poderiam ingressar nesta comunidade. O sistema anunciou isso em todo o servidor 5 vezes. Este dia ficou registrado na história da Vida Perfeita e todos os jogadores também se lembraram dos 4 personagens da comunidade residencial Felicidade. Um nome comum, membros misteriosos da comunidade, origens completamente indetectáveis e uma residência escondida em áreas desconhecidas do mapa. Tudo isso transformou a comunidade residencial Felicidade em um enigma. Capítulo 531, 531.531 Todas as vítimas são extremamente atraentes mais 3 atualizações para votações mensais. 531, capítulo 531, todas as vítimas são extremamente atraentes, mais 3 atualizações para votações mensais. 531, capítulo 531, todas as vítimas são extremamente atraentes, mais 3 atualizações para votações mensais. Bang! Um homem de meia-idade derrubou todos os dispositivos de alta tecnologia da mesa no chão e chutou o mordomo inteligente ao lado dele. Em meio às contínuas desculpas do mordomo inteligente, ele pegou um troféu de metal do armário e quebrou-o no mordomo inteligente. Um alarme disparou e um secretário e uma secretária entraram imediatamente na sala. Eles pareciam acostumados com tudo. Ambos ficaram na porta e esperaram até que o homem tivesse espancado o inteligente mordomo até que ele se transformasse em polpa antes de ousarem se aproximar. Você não me garantiu que desta vez definitivamente ganharíamos o primeiro lugar na comunidade? Perguntou o homem de meia-idade enquanto tirava a mão do rosto do mordomo, com o troféu ainda preso no crânio mecânico do mordomo. Gastamos muito dinheiro para nos conectarmos com o comerciante mais misterioso do mercado negro, que preparou tudo o que precisamos para estabelecer a comunidade. Assim que o cérebro inteligente for atualizado, poderemos concluir o estabelecimento da comunidade em 1 minuto, disse o secretário, de cabeça baixa, sem ousar olhar para o homem de meia-idade. Mas nunca esperávamos que alguém estabelecesse uma comunidade antes que o cérebro inteligente terminasse a atualização. Deve ser uma falha no próprio jogo. Uma falha? Você sabe quanto eu investi neste jogo? Disse o homem de meia-idade, sentando-se novamente à mesa. Vai e confira o que realmente é essa comunidade residencial da felicidade. Sim, Presidente Kong. As 2 secretárias saíram juntas para mobilizar todos os seus recursos para encontrar pistas relacionadas à comunidade residencial Felicidade. Uma cena semelhante ocorreu em muitos lugares do mundo, quando o aparecimento repentino da primeira comunidade atrapalhou os planos de muitos jogadores importantes. Originalmente, todos planejavam correr para criar comunidades à meia-noite após a atualização, mostrando sua capacidade de reunir rapidamente os itens necessários para a criação de comunidades. Mas agora alguém conseguiu antes mesmo de a atualização terminar. Era como se alguém entregasse uma nota perfeita antes mesmo do início do exame e outros tivessem recebido suas provas. Havia muitas dúvidas online e todas as principais plataformas estavam em alvoroço, mas isso não afetou Huang Ying e sua equipe. No momento em que a comunidade foi estabelecida com sucesso, um raio de 500 metros ao redor do antigo prédio tornou-se propriedade pessoal de Huang Ying, e ele também recebeu recompensas adicionais do sistema. Como o primeiro jogador a estabelecer uma comunidade com sucesso, Huang Ying poderia sortear aleatoriamente 2 das 4 recompensas: edifício especial, NPC especial, roupa especial e itens especiais. Seguindo a sugestão de An Fei, Huang Ying apertou a mão de Bai Xian por 15 minutos antes de sortear na loteria e conseguiu 2 recompensas bastante decentes. Santuário sem nome, edifício raro especial grau, sua residência atraiu o favor de um espírito divino. Efeito 1, aumento da probabilidade de eventos sobrenaturais em 50%, e entre meia-noite e 5 da manhã, essa probabilidade dobra para 100%. Efeito 2, o limiar mental de todos os membros da comunidade é aumentado em 10 pontos. Efeito 3, a probabilidade de neblina perto de sua residência dobra. Efeito 4, os efeitos dos talentos do tipo sobrenatural de todos os membros da comunidade dobram. Vigilante noturno, NPC especial único, sua residência atraiu um homem muito idoso, que se receber abrigo e comida, o ajudará a vigiar.
Habilidade 1. Desbloqueada quando a comunidade atinge o nível G. Ninguém sabe quantos anos ele tem. Ele é um homem muito culto, que viajou por muitos lugares e sabe muitas coisas. Quando você estiver confuso, você pode pedir conselhos a ele, mas fique atento, ele é muito temperamental e você só tem uma chance de pedir conselhos por dia. Habilidade 2. Desbloqueada quando a comunidade atinge o nível G. O velho gosta de contar histórias que são bizarras e estranhas, mas a maioria delas é verdadeira. Habilidade 3. Desbloqueada quando a comunidade atinge o nível F. Talvez você não acredite, mas depois que sua esposa morreu, o velho tentou invocar almas, o que foi o maior erro de sua vida. Habilidade 4. Desbloqueada quando a comunidade atinge o nível E. Anfei não estava muito preocupado com as outras recompensas. Sua atenção permaneceu na introdução daquele NPC especial, particularmente a terceira habilidade do Vigia Noturno, que parecia relacionada à invocação de almas. Apresse-se e eleve o nível da comunidade para F, e certifique-se de proteger bem o Vigilante Noturno. Ouça suas histórias sempre que possível para aumentar sua simpatia, disse ele. Talvez tenha sido segurar a mão de Baixian que permitiu a Huang Ying absorver um pouco da sorte de Baixian. Anfei sentiu que os 2 itens que Huang Ying desenhou eram muito bons. Não se preocupe, estar um passo à frente significa muito. Gerenciaremos bem a comunidade, disse Huang Ying depois de verificar seu painel de atributos, então enviou discretamente uma mensagem para Anfei. Sendo o primeiro colocado da tabela de classificação, Huang Ying ainda teve 5 chances de empatar. A sugestão de Anfei foi fazer com que Huang Ying empatasse apenas quando Baixian estivesse presente. Ele não quis ofender, mas os outros membros tinham um valor de sorte muito baixo, reunir-se poderia criar uma aura de azar. Observando Huang Ying e seu grupo começarem a construir sua comunidade, Anfei não continuou a incomodá-los e fechou a janela de transmissão ao vivo. Sempre sinto que o santuário sem nome tem algo a ver comigo. Parece que a conexão entre o mundo profundo e o mundo raso é muito mais estreita do que eu pensava. O inominável escondido nas profundezas da cidade pode já ter estendido seu alcance para o mundo raso, ponderou. Seu perfil discreto pode ter algo a ver com Fuseng. Anfei não concordou com o caminho que Fuseng havia escolhido inicialmente, mas isso não significava que ele negasse completamente o esforço que Fuseng havia feito. Ele era uma pessoa muito notável, e eu realmente quero saber o que ele estava fazendo quando estava no nível 19. Depois de terminar sua bebida, Anfei pegou seu telefone para pesquisar e descobriu que esta noite havia uma peça de teatro com Qiangei. Qiangei provavelmente é o número 019, e como estou livre, irei assistir à apresentação dele hoje. Anfei agora confiava profundamente em Huang Ying, tendo entregue a construção da comunidade a Huang Ying e outros, ele não prestou mais atenção à vida perfeita, e pegou um táxi diretamente para a casa de ópera. Ao chegar, Anfei entrou em contato com um membro da equipe que havia encontrado na noite anterior. O membro da equipe, vendo Anfei correndo com a mesma roupa todos os dias, sem maquiagem ou assistentes, achou isso quase inconcebível. Anfei, você não age todos os dias? Acabei de terminar Romance de Mistério e agora estou descansando. Anfei conversou com o funcionário sobre a situação no teatro e também aproveitou a oportunidade para perguntar sobre assuntos relacionados a Qiangei. As habilidades de atuação do ator também foram muito boas. Ele parecia ter um amor especial por apresentações cara a cara com o público no palco. Provavelmente por isso não entrou na indústria do cinema e da televisão e sempre atuou em óperas. O funcionário teve uma boa impressão de Qiangei e continuou elogiando. No entanto, Anfei sentiu que Qiangei poderia estar se disfarçando. Ontem à noite, Jin Junho quase foi morto. Uma boa pessoa na sociedade moderna tiraria facilmente a vida de outra pessoa? Anfei estava conversando com o funcionário quando de repente um sedã muito luxuoso apareceu ao longe. Quando o sedã passou por Anfei, ele viu pela janela que Xia Yilan parecia estar sentado no carro. Por que ela viria para este lugar? Depois de se despedir do funcionário, Anfei dirigiu-se ao estacionamento do teatro. Assim que o carro estacionou, o motorista permaneceu lá dentro e uma mulher bem embrulhada saiu do carro. Ela pegou o telefone e fez uma ligação, depois seguiu as instruções da voz do telefone e entrou na ópera. Ainda é dia e a primeira ópera demorará muito para começar. Ela vai conhecer alguém? Anfei seguiu cautelosamente atrás dela. Suas habilidades de rastreamento e contra-vigilância foram aprimoradas no Deep World enquanto dançava com fantasmas, e Xia Yilan nem percebeu sua presença. Depois de algumas rodadas, Xia Yilan entrou na passagem dos funcionários. Ela olhou em volta por um longo tempo antes de finalmente correr para a sala de adereços e trancar a porta atrás de si. Anfei se aproximou silenciosamente e, através do painel da porta, ouviu uma conversa muito vaga. Muitas mulheres já visitaram aquele hospital de cirurgia plástica. Por que você continua me importunando? O que exatamente você quer? A voz de Xia Yilan era alta e ela parecia muito instável. Ela nunca havia usado esse tom em público antes. Você roubou o rosto de outra pessoa. Você não tem medo que o dono original venha procurar por você um dia? A voz de um homem estranho aumentou. Eu paguei por isso. O que pareço é a minha liberdade. Basta excluir essas fotos e eu posso te dar dinheiro. Diga o seu preço. As fotos não capturaram você. Do que você tem medo? Será que você matou aquelas mulheres? A voz do homem carregava um calafrio, como se ele fosse um cadáver sem vida. Se você continuar falando bobagens, vou rasgar sua boca.
Não fique agitado, estou apenas muito curioso. Por que aqueles que eram bonitos se tornaram seus alvos? Você está com ciúmes da beleza deles ou matá-los faz você se sentir mais bonita? Tapa? Algo pareceu cair na sala de adereços e instantaneamente ficou quieto. Depois de um longo tempo, a voz de Xia Yilan aumentou novamente. Eu te aviso, falar de forma imprudente pode levar a consequências desagradáveis. A última pessoa que me avisou não pode mais falar para me avisar. O homem falou com um tom arrepiante. Não estou interessado em você. Preciso de informações sobre o hospital de cirurgia plástica. Apenas me diga onde estão agora aquelas crianças que passaram pela remodelação da personalidade e eu posso destruir as fotos. Não sei. Anos atrás, você negociou negócios usando os cérebros daqueles órfãos para ganhar o que tem hoje. As pessoas pensam que você é uma estrela, mas sei que esta é a sua verdadeira face. O homem pareceu mostrar algo a Xia Yilan. Dê-me as fotos. O grito de Xia Yilan foi alto. Ela estava um pouco fora de controle. Quer saber? Mesmo se você usar a pele mais bonita, não conseguirá cobrir o fedor que emana da sua alma. O homem riu. Você é apenas um monstro lamentável. A sala ficou em silêncio novamente e mais de um minuto depois, Xia Yilan, que havia recuperado a compostura, falou novamente. Eu só sei o paradeiro da última criança. Seu nome atual é Yanta e devido a alguns motivos especiais, ele está confinado por seu pai biológico no Parque Interno de Tecnologia do Espaço Profundo. Capítulo 532, 532.532 Abra a porta, trouxe uma surpresa em busca de 4.000 votos mensais. 532, capítulo 532, abra a porta, trouxe uma surpresa, em busca de 4.000 votos mensais. 532, capítulo 532, abra a porta, trouxe uma surpresa, em busca de 4.000 votos mensais. O último filho? Qual é o número dele? O interesse do homem foi claramente despertado e sua voz suavizou-se significativamente. Não sei o que você quer dizer com número. Tudo que sei é que ele foi o último filho a passar por uma remodelação de personalidade. Que personalidade ele deveria ter, só seu pai sabe. Até onde eu sei, não há nenhum executivo da Deep Space Technology com o sobrenome Yan. Eu realmente não sei de mais nada. Realmente. O homem não acreditou em Xia Yilan. Vou fazer uma última pergunta. Se você puder responder, eu lhe darei todas as fotos. Pergunte. Tenho aqui os dados de 21 falecidos. Todos visitaram aquele hospital de cirurgia plástica antes de morrer, com diferentes causas de morte, mas a maioria sofreu supressão mental e optou pelo suicídio. Você só precisa me dizer, desses 21 falecidos, quais você reconhece? Dê-me as fotos sobre mim primeiro, depois eu te conto. Mais uma vez, o silêncio caiu sobre a sala. Após cerca de uma dúzia de segundos, a porta da sala de adereços foi aberta de repente. Xia Yilan segurava algo enquanto olhava para o corredor vazio, mas não havia ninguém à vista. Ela fechou a porta e saiu rapidamente. Não demorou muito para que um homem de cabelos compridos também saísse da sala de adereços. Ao passar pela sala de preparação dos atores, ele franziu as sobrancelhas e de repente abriu a porta, espiando lá dentro. Como não viu ninguém, ele foi embora. O corredor rapidamente voltou à calma. Cerca de meia hora depois, a porta da sala de preparação dos atores foi aberta por dentro. Anfei estava bem atrás dela. Se o homem de cabelos compridos tivesse aberto um pouco mais a porta, ele poderia ter encontrado Anfei. Uma vigilância tão forte. Isso realmente não parece ser o comportamento de um ator normal. Fei obteve algumas informações muito importantes. Ele entrou silenciosamente na sala de adereços, onde os grandes adereços estavam dispostos inalterados, mas as pétalas na frente do espelho e a fileira de bonecos haviam desaparecido. Yantan é a última criança a passar por uma remodelação de personalidade. Pelo que disseram, parece que Yantan tem algo a ver com uma criança que tem um número. O homem de cabelos compridos Qiangei também estava investigando o hospital de cirurgia plástica. Parecia que ele estava tentando encontrar aqueles órfãos numerados. Eu só tenho Perfect Life há alguns meses. Alguns desses órfãos podem já ter recordado seu passado e começado a agir com um propósito. Quanto mais dor alguém encontra, mais se esquece. Anfei não sabia nada sobre seu passado, mas isso não significava que os outros órfãos fossem iguais. Se eu entrar em contato com eles, eles poderão se tornar um trunfo para mim. Ninguém gosta de fazer inimigos em todos os lugares. Todos querem ter o maior número possível de amigos, para que possamos compartilhar nossos problemas. Chegando à bilheteria, Anfei comprou um ingresso para a peça. Assim que o show começou, ele sentou-se na plateia e assistiu em silêncio. Muitos membros da audiência pareciam ter vindo apenas para ver o desempenho de Qiangei. A atuação desse homem era excelente e era como se ele tivesse duas almas livremente intercambiáveis dentro dele, quer desempenhando um papel masculino ou feminino. Ele era particularmente cativante. Anfei possuía atuação de nível mestre. Ele julgou da perspectiva mais profissional e concluiu que a atuação de Qiangei estava a apenas um fio de distância do nível mestre. Então foi ele quem hipnotizou Jin Junho? Que outros segredos esse cara está escondendo? Às 9 horas da noite, a apresentação de Qiangei já havia terminado. Ao retornar aos bastidores, Anfei também deixou seu assento, preparando-se para encontrá-lo pessoalmente. Acompanhado por um membro da equipe, Anfei chegou à sala dos atores, mas quando abriu a porta, Qiangei não estava lá. Seguindo em frente, Anfei viu uma linha de palavras escritas com batom no espelho. Eu conheço você, por favor, cuide da sua vida. Muito educado, murmurou Anfei.
Ele não demorou e em vez disso se preparou para voltar a jogar. Agora que sei que a identidade de Yanta não é simples, posso definitivamente convocar sua alma para o Deep World para uma conversa completa. Às 11h30 da noite, Anfei estava se preparando para entrar no jogo quando Huang Ying ligou de repente. A princípio, Anfei pensou que Huang Ying queria relatar o progresso da construção da comunidade, mas o que Huang Ying mencionou foi algo completamente diferente. Fei, as coisas não parecem muito boas. E aí? Você se lembra de eu ter contado sobre 2 times de jogadores de elite presos no labirinto? Eu me lembro. Aconteceu alguma coisa com eles? Ainda não há notícias de suas mortes, então eles ainda devem estar presos no labirinto. Mas isso não pode continuar. Acabei de receber uma notificação da Inevitable Truth. Eles planejam formar outra equipe de elite para entrar no Paradise Maze. Este grupo consistirá inteiramente dos melhores caçadores de caixas pretas com nível médio de 17 e um jogador classificado no nível 19, disse Huang Ying com preocupação em sua voz. Eles estão entrando de novo? Não é como se os irmãos Cabaça salvassem o avô? Anfei não poderia ir ao paraíso perdido no momento. O hospital de cirurgia plástica ficava entre ele e o edifício da morte. Mas não posso dissuadi-los. Eles até convidaram minha identidade de Blind Doctor para participar. Huang Ying parecia frustrado. Este grupo tem uma influência enorme. Se eles tiverem problemas no labirinto, isso poderá atrair mais pessoas para explorá-lo, o que temo que possa levar a coisas muito ruins. O que há com esse labirinto do paraíso? Na verdade, também explorei uma vez, mas não encontrei nada em comum. Parece que pode ser uma questão de sorte ou que há certas condições que precisam ser atendidas para desencadear algo, explicou Huang Ying por telefone. As 2 equipes anteriores tinham 12 jogadores e desta vez, com os 6 melhores jogadores, se todos os 18 não voltarem, tudo vai explodir em algo grande. Vou verificar esse labirinto assim que puder. Anfei reconheceu a urgência da situação. Envie-me os dados dessas 18 pessoas. Tudo bem. Huang Ying começou a enviar as informações. Assim que o olhar de Anfei pousou no primeiro nome, sua expressão mudou. Qiangei? Nível 19? Ele também é um caçador de caixa preta? Olhando a foto do homem de cabelos compridos, Anfei ficou surpreso. Ash Qiangei é um dos iniciadores do site Inevitable Truth e um famoso Black Box Hunter. Ele está procurando por caixas pretas desde o 3º beta de Perfect Life e tem um zelo quase fanático por caixas pretas e mapas ocultos. Que coincidência, observou Anfei. Ele memorizou todas as informações e desligou o telefone. Quando soou meia-noite, Anfei entrou na Game Box. O prometido tom vermelho sangue chegou, a cidade se transformou em um mar carmesim, e a presença indescritível à distância não deu sinais de ir embora. Sua aura ficou cada vez mais aterrorizante. Abrindo os olhos, Anfei examinou seu corpo, encontrando todas as feridas curadas. Mais importante ainda, ele não sentia mais dor de cabeça. Sua mente e consciência não apenas haviam se recuperado, mas pareciam ainda mais resistentes do que antes. Retirando um coração de porco, Anfei convocou Feng Ziyu, instruindo-o a fazer um interrogatório completo com Yanta mais tarde. Para descobrir a verdade, Anfei não se conteve desta vez e mobilizou todos os proprietários do edifício da morte juntos. Quando todos estavam prontos, Anfei tentou usar o talento de invocação de almas e, para sua surpresa, teve sucesso na primeira tentativa. Depois de perceber a localização de Yantan através do nevoeiro, Anfei orientou Feng Ziyu e os outros a agirem. Ele mesmo entrou na sala onde Big Evil se escondeu e começou a sangrar para ajudar Big Evil a suprimir a maldição. Depois de vários dias de esforço, a indescritível maldição do grande mal estava quase completamente sob controle. Afinal, o indizível não sabia quem era o verdadeiro autor da destruição do santuário, nem tinha visto o rosto do culpado. Só poderia amaldiçoar amplamente todos os seres que tocaram o santuário. Foi também por isso que o Big Evil ainda estava vivo. Não apenas não levou a maldição indescritível a sério, mas também viu isso como uma oportunidade de provar a maldição indescritível. Ser capaz de consumir a maldição indescritível, fundir-se com seu poder e ainda assim não ser morto por ela era uma coisa boa para o grande mal. Pelo menos parecia bastante feliz com isso. O tempo passou e por volta das 2 horas da manhã, o grande mal finalmente suprimiu completamente a maldição indescritível. Quando aquela maldição se fundiu com a intenção da morte e o padrão de sangue, o corpo do grande mal começou a mudar, parecendo diferente de antes. Talvez influenciado pelo indizível, começou a se assemelhar a uma pessoa correta. Ou talvez demônio fosse uma descrição mais adequada. Borboleta se transformou em um ser humano incrivelmente bonito, mas sua alma era terrivelmente vil. O grande mal se desenvolveu em uma criatura terrivelmente monstruosa, mas sua alma era notavelmente pura, refletiu Anfei, acariciando suavemente a cabeça do grande mal que estava ao lado dele, com o sangue escorrendo entre os dedos. Uma cena ao mesmo tempo misteriosa e sagrada. Após as mudanças em seu corpo, Big Evil emitiu uma aura ainda mais aterrorizante do que antes. A concha preta coberta pela maldição caiu, e a nova concha foi coberta com padrões bizarros irradiando intenção de morte e desastre. Ao mesmo tempo, perto do paraíso perdido, um grito agudo soou, audível para fantasmas e monstros em diversas áreas próximas. Big Evil também ouviu o som e imediatamente se levantou, pronto para enfrentar o que quer que tivesse feito o barulho, fazendo com que Anfei o segurasse rapidamente.
O infeliz indescritível parecia ter sentido que sua maldição foi totalmente suprimida e que não conseguia mais encontrar o perpetrador que destruiu o santuário. O grito durou muito tempo antes de parar, como se desabafar a raiva causasse o sofrimento de Lost Paradise e de outra área desconhecida. Grandes edifícios foram severamente danificados e a energia negra surgiu do centro do paraíso perdido como uma maré, dispersando até mesmo parte da névoa que envolvia a área de construção da morte. Chamando Zuan-Wei, Anfei correu até o telhado para observar a comoção. Parecia que o indizível estava sendo contido por algo em Lost Paradise. Por que está sempre visando Lost Paradise? Anfei ligou para Bai Sinian para perguntar. Somente depois da conversa ele descobriu que depois de destruir o santuário no paraíso perdido, o grande mal havia mudado sua casca. Preocupado com a possibilidade de a concha, formada pela intenção da morte, ser descoberta, Bai Sinian escondeu todos eles dentro do santuário danificado. Sem neblina para escondê-lo, talvez o indescritível tenha detectado um traço da aura da concha do grande mal. Você realmente fez uma contribuição significativa desta vez. A avaliação de Bai Sinian sobre Anfei disparou em seu coração. Uma hora depois que Unspeakable destruiu o paraíso perdido e as regiões desconhecidas próximas, todos ouviram outro grito agudo. Algo em Lost Paradise foi quebrado por ele e parecia que ele havia pago um certo preço. O que está escondido naquele paraíso que pode até prejudicar o indizível? Anfei e os vizinhos ficaram muito surpresos, pois estavam longe demais para entender o paraíso perdido, apenas observando a agitação. No entanto, o que aconteceu a seguir excitou diretamente Anfei. Através da neblina, Anfei viu o santuário dentro do hospital de cirurgia plástica acender, e duas ondas terríveis de ódio que não podiam ser escondidas avançaram em direção ao paraíso perdido como tubarões famintos, atacando-o freneticamente. Oportunidade. Um relâmpago pareceu cruzar os olhos de Anfei, e seu olhar instantaneamente se iluminou. Prepare-se para mover. Ele tirou o Desire Coat da barra de itens e fez Zuan-Wei usá-lo, então chamou Big Evil e alguns dos vizinhos mais fortes do Edifício da Morte. Não importa quais dois ódios tenham saído do hospital de cirurgia plástica, precisamos aproveitar esta oportunidade para matar o restante. Mesmo que não consigamos fazê-lo espalhar alma e corpo, pelo menos o deixaremos gravemente ferido ou destruiremos o único santuário que eles têm. O Dr. Yan, cujo Soul Body não havia se recuperado totalmente, também se juntou ao grupo de Anfei e eles partiram imediatamente. Haha, informe Mirror God para estar pronto para apoio e deixe os outros prosseguirem com o plano que discutimos anteriormente. Enquanto Anfei se preparava para deixar a área de construção da morte, Feng Ziyu, carregando um Yanta inconsciente nas costas, correu. Eles já haviam obtido algumas informações de Yanta. As memórias de Yanta antes dos 6 anos de idade eram muito confusas. Depois de completar 6 anos, ele sentiu como se outra criança tivesse entrado em seu corpo, uma criança que era inteligente e charmosa, otimista e possuía todos os poderes positivos. Ele não sabia como aquela criança entrou, ele só sabia que o nome da criança era um código. No início, aquela criança era muito simpática, tornando-se a melhor amiga de Yantan, mas com o tempo a criança que morava dentro de Yantan mudou. Era como se ele tivesse se libertado de algumas restrições e pensado todos os dias em devorar Yantan. Esta situação continuou até Yantan completar 18 anos. Durante a constante devoração mútua, a consciência principal de Yantan prevaleceu. Na noite de seu aniversário de 18 anos, ele devorou completamente a outra criança em seu mar cerebral. Os eventos que aconteceram no mar cérebro de Yantan, ninguém mais sabe, exceto ele mesmo. Quem devorou quem na verdade não importa, afinal quem fica é o verdadeiro Yantan. Anfei usou seu talento de retorno de alma para enviar Yantan de volta ao mundo raso, então ele liderou sua equipe para fora do nevoeiro. Depois de confirmar que o Big Evil não havia chamado a atenção do indizível, Fei e seu grupo se dividiram em duas equipes prontas para entrar no hospital de cirurgia plástica. Vizinhos, incluindo Shu Qin e Yinglong, sondaram as bordas do nevoeiro, enquanto Anfei conduziu Zuan-Wei, vestido com o Desire Coat, junto com o Dr. Yan e Big Evil, rapidamente em direção ao edifício central do hospital de cirurgia plástica. O Desire Coat poderia esconder o cheiro do ódio, o Big Evil tinha a habilidade de destruir santuários, e com o Dr. Yan, que conhecia o hospital como a palma da sua mão, o grupo combinado certamente poderia apresentar ao hospital de cirurgia plástica uma grande surpresa. Capítulo 533. 533.533 Personalidade perfeita para tarefa de nível e 6.000 votos solicitados para bilhete mensal. 533. Capítulo 533. Personalidade perfeita para tarefa de nível e 6.000 votos solicitados para ingresso mensal. 533. Capítulo 533. Personalidade perfeita para tarefa de nível e 6.000 votos solicitados para ingresso mensal. Jogador 0000, esteja avisado. Você descobriu com sucesso um mapa oculto nível e hospital de cirurgia plástica. Atenção! O mapa de abate foi ativado. Este edifício representa um perigo extremo. Anfei emergiu da sombra na esquina da rua, seguido por um médico imponente sem rosto, uma mulher com roupas bizarras e uma sombra em movimento. Este é o hospital de cirurgia plástica? Olhando para os edifícios à sua frente, Anfei sentiu uma sensação irreal. Na verdade, ele visitou o hospital de cirurgia plástica criado pela Eternal Life Pharmaceutical, mas foi muito menos chocante do que o do Deep World.
As enfermarias contínuas foram costuradas e várias estruturas retorcidas formaram uma face fraturada gigante. Tem muitos pacientes escondidos no hospital e 6 cirurgiões plásticos. Precisamos ter cuidado. O aviso escrito com sangue surgiu na parede. O Dr. Yan ficava lembrando Anfei, que não conseguia acreditar que Anfei se atreveu a ir diretamente para o hospital de cirurgia plástica. Não se preocupe, estou confiante. A barra de itens de Anfei já estava abastecida com carne suficiente, que ele poderia usar para consumir valor vital e liberar a névoa dentro de sua alma, ocultando assim as figuras do grupo. Sob a orientação do Dr. Yan, eles entraram facilmente no hospital de cirurgia plástica através de uma passagem secreta, atravessando corredores entrecruzados como um labirinto, onde até os pacientes se perdiam ocasionalmente. Fei realmente se perguntou como Shen Lu conseguiu chegar passo a passo até a sala mais perigosa. Algo está errado. O Dr. Yan parou depois de passar por 2 cruzamentos, escrevendo em seu jaleco branco. Normalmente deveria haver um grande número de pacientes por perto, mas todos desapareceram. Algo deve ter acontecido no hospital. Se o Dr. Yan disse isso, deve ter havido alguma mudança no hospital de cirurgia plástica, mas Anfei não queria perder esta rara oportunidade. 18 jogadores entraram em Lost Paradise, todos membros de elite de vários estúdios. Se todos morressem no jogo, o impacto seria enorme. Ele estimou que em breve os caçadores da Caixa Preta, cegos pela ganância, se aventurariam no labirinto sem se preocupar com sua segurança. Se não forem controlados, os jogadores poderão atrair a atenção de entidades indizíveis, cujas consequências poderão ser inimagináveis. Anfei estava ficando sem tempo, então ele teve que aproveitar a chance para quebrar o equilíbrio de poder entre o edifício da morte e o hospital de cirurgia plástica. Com a ajuda do Dr. Yan na navegação, Anfei e seus companheiros ainda demoraram muito para percorrer o interior do hospital, tão complexo quanto o coração humano. Por que não há ninguém? Deixa pra lá. Não vamos pensar demais. Vamos destruir o santuário. Depois de cerca de 15 minutos, Big Evil, que seguia na retaguarda do grupo, de repente ficou animado. Ele freneticamente sinalizou algo para Anfei e começou a acelerar em uma direção específica. Não corra muito rápido. Anfei gritou, mas Big Evil já havia fugido, forçando o resto a persegui-lo. Seguindo as escadas nível por nível, eles caminharam por um longo tempo dentro do prédio que lembrava uma face fraturada, parando finalmente em frente a uma porta parcialmente aberta no 3º andar. A sala não parecia muito diferente das outras, a única distinção era a porta marcada com os caracteres da vida eterna. Após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que esses personagens pareciam ser compostos de vários feitiços. Tocar na porta provocaria um ataque de maldições. Quem abriu a porta? O grupo espiou dentro da sala, cada um aparentemente percebendo uma cena diferente. Zuan viu sangue sem fim e rostos dilacerados, Anfei viu apenas escuridão, enquanto o grande mal instou ansiosamente Anfei a entrar, como se tivesse encontrado o santuário mais profundo e escondido do hospital de cirurgia plástica. Assim que entrarmos nesta sala, os 3 ódios retornarão imediatamente, portanto, independentemente do que encontrarmos, devemos sair em 10 minutos. O Dr. Yan escreveu com seu próprio sangue, agora um tanto assustado. Ele originalmente pensava que Anfei era uma pessoa culta e razoável, mas depois de embarcar no proverbial navio pirata, ele percebeu que Anfei era um jogador imprudente, aproveitando qualquer oportunidade para arriscar sua vida sem hesitação. Tudo bem, vamos entrar e dar uma olhada. Tenha cuidado para não tocar na porta. Antes que Anfei pudesse terminar de falar, Big Evil, obedecendo ao comando de Anfei, entrou na sala. Seu corpo enorme bateu a porta e os personagens da vida eterna se transformaram em um denso enxame de maldições se espalhando pela sala. É importante notar que Zuan Wen, envolto em uma maldição mortal, não tinha medo dos feitiços. Anfei estava ingerindo carne contendo maldição, então sua resistência à maldição era alta. Big Evil suprimiu a maldição indescritível, concedendo-lhe também imunidade à maioria dos feitiços. Fora do grupo, apenas o rosto do Dr. Yan exalava trilhas de sangue negro. Tome cuidado. Anfei sacou o sabre de renascimento e quando a luz da humanidade espalhou a escuridão, um ódio sem limites de repente apunhalou seu peito. No momento crítico, a mão de Zuan Wen, em chamas com ódio e fogo negro, protegeu Anfei. Com a luz do sabre de renascimento, Anfei finalmente conseguiu ver claramente o interior da sala. O teto, o chão e as paredes, tudo ao redor era feito de corpos humanos, e no centro da sala havia um enorme santuário. Com quase 3 metros de altura, o santuário exalava uma aura muito mais aterrorizante do que qualquer santuário que Anfei havia encontrado antes. Neste momento, o pano preto que cobria o santuário estava no chão, e a porta divina do santuário estava aberta. O torso de uma mulher sem rosto estava meio embutido no santuário, como se ela estivesse tentando tomar posse dele. O pintor e os sapatos brancos não estão aqui. A mulher sem rosto está tentando aproveitar a oportunidade para controlar o santuário? Anfei percebeu a situação, e sem hesitar nem por meio segundo, ordenou em voz alta, ataque. Fei não só queria ferir gravemente a mulher sem rosto, mas também destruir o santuário. Desembainhando sua espada, Anfei, Zuan Wei e Big Evil correram para a frente. Eles foram tão decisivos que o Dr. Yan nem sequer reagiu antes que o ódio fogo negro no corpo de Zuan Wei já começasse a queimar na mulher sem rosto. Incontáveis lamentos e gritos emanavam da sala reunida a partir de corpos humanos, mas os 2 cheios de ódio não tinham a menor intenção de simpatizar com eles.
Embora Zhuo Wen tivesse acabado de se tornar a personificação do ódio, seu fogo negro continha não apenas a mais terrível maldição da morte do Edifício da Morte, mas também uma intenção arrepiante de matar com seus 10 dedos. Qualquer pessoa que ela tocasse morreria. Enquanto Zhuo Wen entrava em confronto com a mulher sem rosto, o grande mal correu em direção ao santuário. Este avatar do desastre e do mau presságio lutando pela entrada no santuário com a mulher sem rosto. Gritos explodiram quando a mulher sem rosto, que estava parcialmente fundida com o santuário, foi brutalmente atingida pelo grande mal. Uma mulher com uma busca patológica pela beleza já estava à beira da loucura só de olhar para a aparência feia e assustadora de Big Evil. O ódio interior da mulher sem rosto queria destruir o grande mal, mas com cada ataque ao grande mal, seu corpo-alma seria contaminado com um tipo especial de veneno da alma. Incapaz de matar e até mesmo danificar sua própria alma. Agora incapaz de exibir toda a sua força, a mulher sem rosto só queria atrasar o máximo possível. Mas naquele momento, um sentimento terrível surgiu dentro dela, quando seu rosto inexpressivo se voltou para Anfei. Anfei, segurando o sabre de renascimento, aproximou-se silenciosamente do santuário. Usando a apreciação da arte, ele descobriu o ponto fraco da mulher sem rosto e com a névoa em sua alma, escondeu sua forma até se aproximar da borda do santuário antes que a mulher sem rosto notasse. Renascimento. Ele brandiu a espada com toda a força, e a mulher sem rosto parecia saber o que aconteceria se fosse atingida por este sabre. Ela já havia fundido mais da metade de seu corpo no santuário e agora era tarde demais para recuar. Para evitar ser gravemente ferida, a parte de seu corpo ainda fora do santuário se quebrou em fragmentos como se fosse sacrificada diretamente ao santuário. A porta divina foi completamente aberta e embora a mulher sem rosto quisesse retaliar Anfei no final, o grande mal já havia invadido loucamente o santuário. O rosto inexpressivo da mulher já estava enfurecido a ponto de se despedaçar. Seus restos de pele e o espaço montado a partir de corpos humanos começaram a se contrair para dentro. Zhuo Wen tentou atacar as paredes com o fogo negro do ódio, mas não foi muito eficaz. Inicialmente Anfei pretendia que o grande mal destruísse o santuário, mas agora o grande mal havia entrado primeiro no santuário, não lhes deixando outra escolha. Não querendo ser esmagados, eles só puderam seguir e entrar juntos no santuário. Desta vez com Zhuo Wei, Dr. Yan e Big Evil me acompanhando, não deve ser tão difícil quanto da última vez. Anfei alcançou o pico desaparecido de Big Evil. Olhou para Zhuo Wei e Dr. Yan. Não hesite, vamos juntos. Zhuo Wen, envolto em um manto de desejo, entrou diretamente, enquanto o rosto do Dr. Yan escorria com lágrimas de sangue, sendo arrastado por Zhuo Wen. A sala montada a partir de corpos humanos e fragmentos do corpo da mulher sem rosto tornaram-se ofertas de sacrifício para o santuário e foram rapidamente consumidas por ele. A sala voltou a se acalmar e a porta divina fechou lentamente. Atenção, o jogador número 0000. Você acionou com sucesso uma tarefa de herança do santuário de nível é Personalidade Perfeita. Personalidade Perfeita, tarefa de herança do santuário disponível apenas para jogadores com um santuário. Cumpra o último desejo do ex-mestre do santuário. Compense os arrependimentos em sua memória e obtenha sua aprovação. Nota: devido à grande diferença entre o nível do jogador e o nível da tarefa, dicas adicionais serão fornecidas. Dica 1. A tarefa de herança do santuário não é completamente igual à tarefa do gerente. Cada vez que o jogador morre, há uma grande chance de ser assimilado pelas memórias do mestre do santuário. Por favor, seja extremamente cuidadoso. Dica 2. Pode não haver uma personalidade perfeita no mundo. Dica 3. O charme pode ajudá-lo a escapar de muitos problemas. Dica 4. Escondido no mundo da memória do santuário está um fragmento de memória de Fuseng, que é a chave para tudo. Quanto mais dicas forem fornecidas, mais perigosa será a situação. Enquanto Anfei ouvia as 4 dicas atordoado, seu coração quase congelou. Um toque gelado em sua bochecha fez Anfei sentir como se seu corpo estivesse sendo arrastado por alguma força. Atordoado, ele abriu os olhos e viu uma mulher de avental arrastando-o para o quarto. Os instintos de sobrevivência entraram em ação e Anfei começou a lutar. Ele tentou se levantar do chão, mas seu corpo parecia paralisado pelo álcool, completamente incontrolável. A luz forte brilhou em seu rosto, e Anfei sentiu o cheiro do álcool pungente que emanava de si mesmo e viu a cerâmica quebrada ao lado da mesa de jantar. A mulher lutou para arrastar Anfei para a cama, mas depois de várias tentativas, ela não conseguiu puxá-lo para cima. Anfei tentou continuamente controlar seu corpo, mas no final, o máximo que conseguiu foi mover os braços fracamente. O álcool tornava difícil para ele falar com clareza ou pensar rapidamente. Incapaz de colocar Anfei na cama, a mulher pegou um travesseiro do guarda-roupa para amortecer sua cabeça e também encontrou um colchão e um cobertor para ele. A mulher se moveu com habilidade, não deve ter sido a primeira vez que fez isso. Depois de apagar a luz do quarto, a mulher se preparou para sair, e Anfei usou o que restava de suas forças para murmurar um agradecimento. Ao ouvir a voz, a mulher pareceu duvidar de ter ouvido corretamente, olhando para o rosto de Anfei por um bom tempo antes de ir para a sala. Ela se agachou para limpar os pratos quebrados e então encontrou um pano de estopa para limpar a sopa e o mingau espalhados no chão. Esfregando pouco a pouco, ela limpou meticulosamente as juntas do piso. Ao fazer isso, ela de repente começou a chorar. A luz da sala brilhava exclusivamente sobre ela, fazendo-a parecer especialmente vulnerável.
Mamãe, por que você está chorando? A porta de outro quarto se abriu e um menino de 4 ou 5 anos parou na porta, parecendo excepcionalmente adorável. Mamãe está bem, volte para a cama e durma. A mulher enxugou as lágrimas, não querendo que seu filho visse seu lado fraco. Você e papai brigaram de novo? Fu-Tian, volte a dormir agora. A mulher largou a estopa, entrou no quarto da criança e depois de cerca de meia hora acalmando o menino para que ele voltasse a dormir, ela continuou a limpar a sala. O menino gostava de correr descalço e os cacos de vidro nas juntas dos ladrilhos podiam cortá-lo facilmente, por isso a mulher limpava muito bem. Depois que ela terminou a limpeza, a sala parecia nova e o relógio de parede marcava 1 hora da manhã. Sentada no sofá com certo cansaço, a mulher tirou um celular de um paletó que cheirava a álcool no chão. Depois de digitar a senha da tela de bloqueio, ela começou a folhear as mensagens, sua expressão ficando cada vez mais desesperada, até que finalmente enfiou o telefone de volta no terno, cobriu o rosto e chorou novamente. O tic-tac do relógio continuou, e às 2 da manhã, a mulher levantou lentamente a cabeça, os olhos vermelhos e inchados enquanto olhava para Anfei deitado no chão do quarto. Ela então entrou na cozinha descalça, sem se preocupar em usar chinelos. Um momento depois, ela saiu da cozinha com uma faca afiada na mão, aproximando-se lentamente da porta do quarto. Durante todo o processo, ela não emitiu nenhum som, como se já tivesse passado por essa cena inúmeras vezes antes. A faca afiada brilhou em sua mão com o punho invertido, enquanto a mulher olhava para o rosto de Anfei, sua expressão extremamente complexa. Ela parecia prestes a levantar a faca várias vezes, mas a cada vez ela finalmente a abaixava. Só minutos depois, quando algum barulho veio do telhado, a mulher saiu rapidamente, devolvendo a faca ao seu lugar. Depois que a mulher saiu, os olhos de Anfei se abriram um pouco. Ele estava quase morrendo de medo. O álcool entorpeceu seu corpo e ele ficou completamente imóvel. Se a mulher tivesse golpeado com a faca, ele realmente não teria tido chance. Aquela criança agora foi chamada de Fu-Tian por sua mãe. O ex-presidente da Eternal Life Pharmaceutical também se chamava Fu-Tian. Agora me tornei o pai dos irmãos Fu? O velho chefe do edifício realmente não está se contendo, não é? Da última vez que entrou no mundo da memória, Anfei, com a ajuda do Deus Espelho, entrou diretamente na vida do mestre do santuário, vivenciando toda a sua vida. Desta vez as coisas foram um pouco diferentes. Parecia que ele havia entrado na vida de outra pessoa. Ainda tonto, Anfei viu a mulher desligar as luzes da sala e finalmente não conseguiu mais ficar acordada, adormecendo lentamente. Uau! O som das cortinas sendo fechadas o acordou, com a luz do sol atingindo o rosto de Anfei. Ele massageou a cabeça grogue, abrindo lentamente os olhos. Com a ressaca, sua garganta ficou seca e sua cabeça doía terrivelmente. Ele lutou para se levantar do colchão e, virando a cabeça, viu a mulher que, após abrir as cortinas, lhe entregou um copo d'água. Obrigado, Fei pegou o copo, agradecendo instintivamente, o que fez a mulher congelar ligeiramente. O café da manhã está pronto. Coma e prepare-se para o trabalho, disse a mulher, saindo do quarto. Seu tom carecia de raiva e era desprovido de muita emoção. Depois de engolir um copo cheio de água, Anfei aproveitou a oportunidade para verificar o painel de atributos. Atenção, jogador número 0000. Seu nível atual de fome é 40. Sua condição física atual é média e essa condição afetará seus vários atributos físicos. Seu estado mental atual está ligeiramente baixo, com um valor de humor de 50. Quando o valor do seu humor cair abaixo de 50, seus atributos físicos diminuirão lentamente. Vendo as novas instruções, Anfei sabia que havia acionado outra tarefa de herança do santuário e que mais uma vez precisaria compensar os arrependimentos deixados pelo mestre do santuário. Parece que me tornei o pai de Fuseng. Nunca experimentei tal papel nem senti o amor de um pai. Como devo usar essa identidade para ajudá-lo a compensar seus arrependimentos? Ao contrário da última tarefa do santuário, Anfei quase não recebeu nenhuma dica desta vez. Depois de se levantar do chão, Anfei foi primeiro ao banheiro para se lavar e depois sentou-se à mesa de jantar. A mesa de jantar tinha exatamente 4 cadeiras colocadas ao redor, e o adorável garotinho, segurando uma colher, sentou-se muito obedientemente em seu assento, sem ousar falar, pois parecia um pouco com medo de Anfei. Como Anfei não mexeu os pauzinhos, o menino também não se atreveu a se preocupar. Os pratos estão muito gostosos hoje, comentou Anfei surpreso depois de dar uma mordida. É claro, ele também queria elogiar a outra pessoa, esperando que ela mostrasse misericórdia e poupasse sua vida. A mulher ignorou Anfei. Ela pegou uma bandeja separadamente, pegou uma tigela de arroz e colocou alguns pratos em um pratinho. Depois de preparar tudo, ela subiu as escadas, batendo na porta de um determinado quarto. O mingau ainda está quente, deixei na porta para você. Suspirando baixinho, a mulher desceu as escadas e também se sentou à mesa de jantar. Por que ele não desce para comer? Anfei olhou para o espaço vazio ao lado dele. Você ainda não ficou sóbrio? Por que você parece tão estranho hoje? A mulher perguntou a Anfei intrigada. Certo, papai geralmente vai bater na porta, dizendo se você não gosta de comer então, o garotinho imitou com seriedade até que a mulher o repreendeu. Parecendo lamentável, o menino abaixou a cabeça e não ousou falar novamente. Ele começou a saborear o mingau com a colher pequena. Apresse-se e coma. Você não disse que tem uma reunião importante hoje?
Depois de lembrá-lo, a mulher foi até o quarto buscar um terno novo. Também carreguei seu telefone. Fei sempre morou sozinho e nunca foi cuidado por ninguém, o que o deixou bastante envergonhado. Isso é o que é o casamento, hein? Querendo matar um ao outro à noite, mas cuidando tão bem de mim durante o dia. Enquanto elogiava as habilidades culinárias da mulher, Anfei comeu sua refeição até que a mulher lhe disse que ele estava quase atrasado para o trabalho. Ele trocou de roupa apressadamente, pegou sua pasta e caminhou em direção à porta. A mulher acompanhou Anfei até a porta e quando ele a abriu, ela perguntou em voz baixa: "Você virá jantar em casa esta noite?" "Eu vou." Anfei respondeu decisivamente antes de sair correndo porta afora. Olhando em volta, Anfei percebeu que estava morando em um lugar agradável, uma residência bastante sofisticada. Finalmente não preciso mais me preocupar com dinheiro. Tirando o telefone do bolso, Anfei nem sabia onde a empresa estava localizada. Todas as informações que ele precisava estavam neste telefone. Ontem à noite, aquela mulher parecia pressionar esses números. Anfei imitou a direção que a mulher pressionou, tentando 3 vezes e finalmente conseguindo na quarta tentativa. 001221. É o aniversário de alguém? Entrando no elevador, Anfei começou a examinar sua lista de contatos e histórico de bate-papo social. Ele descobriu que tinha 3 contas de mídia social, uma para trabalho, uma para manter contato com familiares e amigos e outra conta secreta sempre definida como invisível. Então, sou designer de jogos e trabalho para uma empresa chamada Vida Eterna? Anfei examinou primeiro sua conta de trabalho. Todo o conteúdo era bastante comum. Em seguida, ele verificou a conta para manter contato com familiares e amigos. Sua esposa lhe enviava muitas mensagens, mas suas respostas eram sempre curtas, principalmente sobre fazer horas extras, reuniões repentinas ou não voltar para casa para jantar naquela noite e assim por diante. Além de sua esposa, Anfei conversou mais com uma colega chamada Li Guoguer, com o nome de usuário Lucky Fruit. Esse colega era 3 anos mais novo que Anfei, solteiro, sempre pedia conselhos a ele e ocasionalmente consolava Anfei quando ele estava se sentindo deprimido, mas no geral, as conversas deles também eram bastante normais. Finalmente, Anfei olhou para a conta oculta. Ao abri-lo, seu rosto se contraiu ligeiramente. Ele descobriu que estava conversando simultaneamente com 4 mulheres, o conteúdo era bastante sedutor. O pai de Fuseng é um playboy? Isso toca uma área do conhecimento que não conheço. Anfei começou a suar frio, começando a entender por que Fuseng se mantinha trancado no quarto e não queria sair. Ele parecia nutrir uma forte antipatia pelo pai. No meio de uma tarefa de herança do santuário, eu me tornei a pessoa que o mestre do santuário mais detesta? Pensando em uma estratégia, Anfei saiu do elevador e saiu do apartamento. Ele manteve a cabeça baixa, navegando pelos registros de bate-papo de paquera. Enquanto caminhava, de repente ouviu alguém gritando. Virando a cabeça, uma mulher com um rosto familiar dirigia um carro direto em sua direção. Saltando para trás, se Anfei não tivesse sido rápido o suficiente, provavelmente já teria sido lançado a 3 metros de distância. Vendo que Anfei havia se esquivado, o motorista não continuou. Ela simplesmente foi embora. Aquela mulher se parecia com a desta foto. Ela é Li Guoguer? Anfei não ousou mais usar a estrada principal. Assim que ele desviou para um pequeno beco, um enorme espelho quebrou bem ao lado dele, e parecia que uma mulher sem rosto apareceu entre os cacos. Seu humor caiu um pouco e Anfei rapidamente recuou sob a luz do sol. O que isso significa? Minha esposa quer me matar? Minha colega também quer me matar? E há um fantasma feminino persistente? Nunca segurei a mão de uma garota. Eu não consigo lidar com essa situação. Fim do vídeo.